Black Sky. Resumo: quando você é um Black e ninguém tem todas as cartas além de você. Nenhum Lorde das Trevas com rancor, nenhum diretor com uma profecia e certamente não a família da máfia mais influente do mundo. Dorei é tão Black quanto Potter e ela não vai deixar ninguém passar por cima dela. História de construção lenta. Capítulo 26. De estratégias de enfrentamento e aranhas gigantes. Apesar do passeio noturno, Dorei acordava cedo, mesmo sendo domingo e sendo o único dia da semana em que ela podia dormir até mais tarde. Ela então invadiu o dormitório das meninas do 5º ano para conversar com Dawn e Débora sobre seu plano, correu até a Corujal para enviar uma carta para a tia Lucretia e então encurralou Rance e Ad Pussy quando saíam dos dormitórios dos meninos para contar seu plano. Dorei então conversou com Gene Mulciber e Maximus Deveril, os monitores do 7º ano, para obter o selo de aprovação do plano dela. Nenhum dos dois gostou da ideia dela, mas o fato de ela ter feito Gene em questão jurar que não fizesse pegadinhas durante o tempo garantiu o acordo relutante deles. Sua lista foi listada. Dorei pressionou Rance a emprestar algumas roupas. Ele e George tinham a mesma altura e constituições parecidas, e então correu para a enfermaria enquanto a maioria da casa dela estava no café da manhã. Dorei entrou a tempo de ouvir Madame Pomfrey dizer a George, a quem chamava de Sr. Weasley, que ele poderia sair assim que terminasse de comer. Ela olhou para a cama de Fred, mas agora tinha cortinas brancas ao redor para que ninguém pudesse ver nada. Senhorita Black? O que você está fazendo aqui? Dorei olhou para a matrona e piscou inocentemente. Trouxe uma troca de roupa para o Weasley, já que nenhum dos colegas de dormitório dele parece ter se dado ao trabalho, disse ela despreocupadamente, jogando o uniforme e os acessórios associados aos pés da cama. Madame Pomfrey não percebeu que as roupas tinham detalhes com cores da Sonserina e eram de melhor qualidade do que George costumava usar, mas George percebeu e olhou para ela curioso por causa da comida que estava mexendo. Doreia deixou os olhos caírem significativamente para as roupas, depois encontraram os olhos dele antes de se virar e sair para esperar enquanto ele terminava. 10 minutos depois, George apareceu, parecendo muito mais elegante, arrumado e contido do que o normal, com Fizz pendurado em seu pescoço à vista de todos, em vez de gravata. Fizz não parecia se importar em ser um enfeite para o Alto Weasley, o que era bom porque ele era uma parte vital do plano astuto dela. Então, plano, ele perguntou baixinho. Você é agora Gerard Fornax Prevette, meu primo Jerry, disse Dorei baixinho enquanto guiava o caminho por uma passagem secreta que levava às cozinhas. O salão principal seria uma má ideia agora. Já falei com Iggs e Pussy, que prometeram fazer de atrapalhado para você. Os monitores do 7º ano concordaram em fechar os olhos e vamos ter que pintar seu cabelo para não causar problemas e ajudar as pessoas a aceitarem a ficção. Meus primos estão resolvendo isso para mim, então vamos resolver depois do café da manhã. Pintar meu cabelo. George repetiu divertido enquanto descia uma escada estreita que terminava no nível do porão. Vai ser marrom claro, assim você vai parecer menos você mesma e as pessoas vão achar mais fácil acreditar na história, disse Dorei pacientemente. Bem, acho mais fácil não pensar muito nisso mesmo. Ainda preciso contar para o professor Snape, mas já coloquei os monitores envolvidos, então não acho que ele vá fazer alarde. Você não perguntou para ele antes? George perguntou incrédulo ao chegarem ao quadro que escondia a porta para a cozinha. É mais fácil pedir perdão do que permissão, disse Dorei pragmaticamente enquanto George fazia cócegas na pera da foto até ela rir sozinha na maçaneta. Se eu apresentar direito, ele vai te ignorar até isso acabar. Então George abriu a porta e os elfos domésticos correram para acomodá-los, forçando a conversa a ser deixada de lado em favor da comida. Dorei observava George como um falcão e percebeu que ele não comia muito, talvez porque Pomfrey já o havia alimentado, mas mais provavelmente porque ele não tinha muito apetite. Dorei podia entender isso, ela realmente não queria comer enquanto a tia-avó Cassiopeia estava acamada e inconsciente porque a simples ideia de comida a deixava enjoada. Provavelmente foi muito pior para George. Com o café da manhã pronto, Dorei liderou o caminho até a entrada da sala comunal da Sonserina. No entanto, quando chegaram lá, ela não disse a senha, agora era a vez de Fizz fazer sua parte. A cobra entendeu o sinal e levantou a cabeça de dentro da coleira de George para poder sibilar para a porta escondida.
Abram caminho para um verdadeiro herdeiro. A seção vazia da parede deslizou para revelar a sala comunal e Doreia segurou a mão de George para levá-lo até onde os monitores e cerca de metade dos outros alunos do quarto ano estavam esperando. Esse seria um teste de suas habilidades, que ela estaria ansiosa se tanto não estivesse em jogo. George seguiu sem reclamar, sentou-se ao lado dela no sofá e nem se mexeu enquanto Mulciber e Deveril lançavam inúmeros feitiços de privacidade ao redor deles. Certo, Black, nos convença, disse Ingrid Rosier com voz sombria, cruzando os braços sob o peito generoso. Rosier era um dos que realmente detestava os Weasley por princípio. Doreia começou lançando um rápido feitiço de mudança de cor em George, deixando seu cabelo castanho-rato. Isso ajudaria Rosier e os outros a mudarem de ideia, já que não olhariam mais para George e pensariam em gêmeos Weasley e de todo o desgosto associado e às vezes bem justificado que alguns tinham pelos gêmeos e pela família Weasley em geral. Este é meu primo Gerard Prevette, filho da minha tia Lucretia. Jerry, da esquerda para a direita estes são os alunos do quarto ano Pussy, Rosier, Richards, Howard, Iggs e Witt, os monitores do quinto ano Wilkes e Montague, os monitores do sexto ano Farley e Orpington e os monitores do sétimo ano Mulciber e Deveril. Iggs concordou em garantir que você chegue à aula, faça o trabalho e não caia acidentalmente da escada e morra. Ela fez uma pausa para dar efeito, certificando-se de que os outros alunos entendessem seu ponto. Jerry prometeu não pregar nenhuma pegadinha dentro da casa e eu vou deixar o Fizz com ele para que ele possa entrar na sala comunal sem precisar saber a senha. Ele precisa ser mantido o mais longe possível dos grifinórios, a menos que realmente diga que quer falar com um deles e distraído para não ficar muito triste, já que nunca esteve sozinho antes. Qual deles é ele? Rosier perguntou diretamente. Dorei ergueu uma sobrancelha. Importa mesmo se você não consegue ver por si mesmo? Você sabe qual deles é? Gemma Farley perguntou de forma perspicaz. Sim, eu sei, disse Doreia firmemente. E você está assumindo a responsabilidade pelo comportamento dele como herdeira Black e prima dele. Denzel Orpington insistiu. Sim, estou, Doreia prometeu. E você está bem com isso, Prevette, disse Orpington cético. George finalmente levantou o olhar de onde estava olhando para as próprias mãos. Vou me comportar por Doreia, disse ele baixinho. Por quê? Rosier exigiu. George olhou para ela, olhos vazios e sem parar. Porque eu sei que, se eu não fizer isso, ela vai me matar e ninguém jamais poderá provar que ela fez isso, muito menos encontrar meu corpo mutilado. Poderia ter sido uma piada, mas se fosse, então o humor de George teria tomado um rumo abrupto, tornando-se seco e sarcástico. Houve um piscar coletivo, depois uma risada de Deveril. Parece que o W. Prevette te pegou na cabeça, Black. Mais alguma objeção? Houve um abanar de cabeça universal e a reunião terminou, Gene Mulciber tirando os feitiços de privacidade para que George pudesse ser levado para os dormitórios das meninas por Dawn e Deborah para pintar o cabelo do jeito trouxa. Doreia então foi encurralada por seus próprios amigos, que queriam saber o que estava acontecendo. Doreia entregou a eles a versão condensada sem revelar qual gêmea acabou se escondendo no fosso das cobras. Se as pessoas não conseguiam resolver sozinhas, não mereciam saber. Day pareceu aceitar toda a situação estranha sem problema, enquanto Zé se divertiu imensamente por algum motivo que Doreia não conseguia entender e Trey parecia ter acabado de descobrir que o céu estava realmente rosa e nuvens feitas de marshmallow. Quando George finalmente apareceu com seu cabelo castanho recém-tingido, até Doreia teve que admitir que a ausência de cabelo ruivo dificultava muito identificá-lo como um Weasley. Ele tinha praticamente o mesmo visual pálido e bem criado da maioria dos outros Sonserinos, apesar das sardas, e ela poderia facilmente ter passado por ele nos corredores sem reconhecê-lo. O fato de ele estar quieto e não sorrir loucamente tornava ainda mais difícil conectá-lo a George Weasley, brincalhão extravagante e grifinório. Doreia percebeu abruptamente que seu plano maluco realmente iria funcionar. Ela também percebeu que precisava visitar o professor Snap em seu escritório e contar sobre essa nova situação antes que ele descobrisse durante o almoço.
Visitar Snap levou menos tempo do que ela esperava, embora ele realmente a olhasse como se ela tivesse perdido a cabeça ao contar o que havia feito. Quando ela explicou seu método e raciocínio, ele cedeu o suficiente para realmente concordar. Ele até disse que enrolaria a professora McGonagall por causa de George. Parecia que sua objeção apaixonada em deixar alguém aos cuidados de alguém que não conseguia acertar seu nome metade do tempo tocava uma corda sensível em seu chefe de casa. Prevette seria integrado à aula de poções como se sempre tivesse vestido verde e prata, e qualquer tentativa de invasão da Grifinória seria impiedosamente resolvida. Doreia contou ao professor Snape qual gêmeo estava escondido sob seus cuidados, mas só porque ele pôde contar como os dois garotos diferiam em habilidade e atitude, especificamente que Fred era consideravelmente melhor que o irmão em poções, além de ser o que teve as ideias de pegadinhas mais desagradáveis. Nenhum dos grifinórios percebeu que um deles havia desertado para o Poço das Cobras por quase uma semana, em parte por causa do número e do nível ridículo dos rumores que circulavam. O primeiro boato, iniciado na tarde de domingo, era que um dos gêmeos Weasley havia sido petrificado. Isso trouxe todo tipo de preocupação entre todos os alunos, pois, apesar de serem considerados traidores de sangue pelos sangue-puros mais rígidos, os Weasley não tinham herança trouxa em sua árvore genealógica por pelo menos 6 gerações. Arthur Weasley e Molly Weasley, nascida Prevette, ambos tinham pai sangue puro, avós e bisavós, todos de famílias bem estabelecidas. Se os inimigos do chamado herdeiro da Sonserina incluíam os Weasley, sua agenda não era tão clara quanto se pensava inicialmente. Os nascidos trouxas ainda não tinham sido alvo de ninguém, e isso realmente aumentou o clima de medo. Ironicamente, a improvisação de Doreia para fazer Draco ver juízo já circulava na Sonserina e estava sendo tomada como fato. Todos os cobras achavam firmemente que estavam lidando com um impostor e achavam tudo aquilo positivamente irritante, o que piorava pelo fato de o professor de defesa do ano ser totalmente incompetente. Os alunos do 5º e 7º ano, em particular, passaram a olhar fixamente para Lockhart durante as aulas ou a ignorá-lo completamente em favor do estudo independente, dependendo do temperamento deles. Doreia suspeitava que George seria consultado discretamente por vários buscadores de vingança durante sua estadia nas masmorras, o que, com sorte, o ajudaria a entender sua situação e a tirar Lockhart do castelo o mais rápido possível, para que as aulas de defesa fossem mais produtivas. Segundo o Papa, a investigação de fraude avançava bem, mas eles não estariam prontos para informar os jornais antes de janeiro, no mínimo. O próximo boato, que explodiu e depois terminou na segunda-feira, foi que ambos os gêmeos Weasley haviam sido petrificados, por isso nenhum dos gêmeos havia sido visto desde a noite de sábado. No entanto, na manhã de terça-feira, os leões perceberam que apenas uma cama na ala hospitalar havia sido cercada, e foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Inicialmente, a maioria dos leões, corvos e texugos acreditava que o gêmeo que não havia sido petrificado, quem era, havia ido para casa, mas os Weasleys restantes logo desmontaram essa teoria. Então a situação tomou 2 rumos ao mesmo tempo. Aqueles leões que conheciam melhor os gêmeos começaram a procurar seu colega de casa pelo castelo, acreditando que ele estava escondido, enquanto outros começaram a fofocar sobre como talvez só tivesse havido um gêmeo, o Weasley que, por magia acidental, criou um corpo separado para sua personalidade alternativa. Havia outros rumores também, mas esse ficou na cabeça de Doreia devido ao nível de ridículo. Enquanto isso, George, respondendo a Jerry ou apenas Prevette, se esgueirava silenciosamente de aula em um grupo de sonserinos do 4º ano, enrolado em seu pescoço e parecendo, soando e se comportando nada como seu eu exuberante de sempre. Os corvos do 4º ano, claro, perceberam que a turma agora tinha mais um aluno, mas não insistiram nem comentaram, guardando o assunto para si. Corvos amavam segredos, adoravam ter informações que outros não tinham e eram, de longe, a casa mais dividida, apesar de serem descuidados dos leões. Os lufanos do 4º ano provavelmente também perceberam a pessoa extra nas aulas de astronomia, mas os lufa-lufa eram todos sobre solidariedade e proteção dos amigos, então guardavam o segredo para proteger o visivelmente infeliz Weasley incógnito, que claramente estava sendo muito bem cuidado pela Casa das Cobras.
Os Grifinórios só tinham poções com os Sonserinos, mas o quarto ano de poções era na terça-feira e o professor Snape estava em ótima forma, a ponto de nenhum dos companheiros leões de George ter notado que havia 10 Sonserinos na sala em vez dos 9 habituais. O ano de Doreia contava com apenas 10 por casa, mas o dos gêmeos Weasley era ainda menor, 9 Sonserinos, 8 Corvinais, 9 Lufa-Lufa e 10 Grifinórios, sendo os gêmeos a razão de não serem apenas 9 por casa. Isso significava que normalmente um Sonserino teria que preparar poções sozinho, mas os leões estavam distraídos demais para notar que Pussy estava sentado com Wit em vez de Iggs, ou que o parceiro atual de Rance se parecia muito com o Weasley desaparecido. Rance contou a história com muito humor, mas ela viu a fúria nos olhos dele diante da negligência deles. Os alunos do quarto ano se fecharam em torno de George depois disso e Doreia suspeitava que levaria pelo menos mais 2 semanas até que os Grifinórios começassem a suspeitar onde sua colega de casa havia desaparecido. Provavelmente o ignorariam na terça-feira seguinte por preconceito, a menos que o professor Snape o chamasse para responder a uma pergunta. Quarta-feira à noite foi quando Doreia fingiu ir para a cama no toque de recolher e, em vez disso, vestiu sua capa de invisibilidade e subiu até o 7º andar, onde acampou em uma sala de aula não muito longe do retrato da dama rechonchuda de rosa e leu vários capítulos do General Winter esperando todos irem dormir. Quarta-feira era quando os Grifinórios do primeiro ano tinham astronomia, então eles iam e voltavam às 11h40 respectivamente para cair na cama e dormir como um morto, permitindo que Doreia não precisasse esperar muito para que eles dormissem. Ela estaria um caco amanhã, mas valeria a pena reduzir seu grupo de suspeitos a 1. Depois de ouvir as crianças de 11 anos descerem pelo corredor e saírem correndo pelo corredor, Doreia tirou a gravata, segurou o livro para que ele cobrisse o brasão das vestes e escondeu a capa da invisibilidade na bolsa de ombro. Então saiu da sala e se aproximou do retrato. Ser tão alta como ela significava que poderia passar por 2 ou até 3 anos mais velha na penumbra trêmula das tochas. A senha ainda era Bat-Boogie, então Doreia entrou sem problemas, se acomodando atrás de um dos sofás mais próximos da lareira e puxando a capa sobre si para evitar ser descoberta por um monitor excessivamente zeloso. Ela então voltou a ler à luz do fogo, girando ocasionalmente sua varinha de azevinho nos movimentos descritos em seu livro. Mal pareceu demorar para os calouros voltarem, as suspeitas de Doreia foram confirmadas quando sua testa ardeu ao passar por ela a caminho dos dormitórios. Ela se levantou enquanto eles passavam, seguindo os calcanhares de Eloise Meade no final da fila de garotas e se acomodando facilmente no parapeito da janela do dormitório, ainda confortavelmente invisível, e esperou que elas se acomodassem. Parecia uma eternidade, mas provavelmente era a tensão e a coceira do seu protegido fazendo os minutos se arrastarem. Quando toda a respiração se aprofundou e estabilizou, Doreia pulou de volta ao nível do chão e começou a circular pela sala. Ela realmente não deveria ter se surpreendido ao descobrir que Ginny Weasley era culpada, quando a vida já facilitou as coisas para ela. A fonte do problema era o diário escondido debaixo do travesseiro e por mais que Doreia quisesse chamar seu pupilo e incinerá-lo ali mesmo, ela não o fez. Ela não sabia o que aconteceria se tentasse aquilo e que poderia até matar a pobre garota. Ela não podia fazer isso com George, não agora. Então ela desceu as escadas e saiu da torre da Grifinória, para seu próprio dormitório e sua cama. Amanhã ela teria uma carta para escrever. A carta que Doreia recebeu de volta da tia e do tio dizia para ela esperar até que saíssem as listas para se inscrever para ficar na escola no Natal, então para infiltrar a torre da Grifinória novamente e garantir que a senhorita Weasley não estivesse na lista. Depois disso, Doreia deveria ter paciência até o último dia do trimestre de inverno, sequestrar Ginny a caminho do trem e levá-la para casa em um dos compartimentos do baú, de preferência atordoada ou drogada. Doreia decidiu recrutar a ajuda de Rance, George, Daisy um pouco mais perto do tempo, mas então deixou o assunto de lado, já que obcecar não faria o tempo passar mais rápido. Assim, na primeira semana de dezembro, Doreia decidiu ir procurar os Thestrals que haviam puxado as carruagens no início do semestre para distrair a mente das coisas que ainda não podia fazer. A essa altura, a questão dos gêmeos desaparecidos já havia sido quase esquecida, já era notícia antiga, apesar dos leões do quarto ano finalmente terem notado que o colega de casa desaparecido usava o nome de Jerry Prevett e estava escondido atrás das cobras.
Haveria mais tensão por causa disso se Rosier não tivesse notado que os grifinórios também não sabiam qual gêmea estavam saindo e virado esse fato a favor da casa dela. Até agora, os leões estavam muito envergonhados de não conseguirem distinguir um gêmeo do outro para investigar por que um deles havia se envolvido com seus maiores rivais. Doreia contou aos amigos sua intenção de encontrar os Testrals durante o café da manhã no sábado, levando 3 a se retirarem e Telnote a se convidar para ir junto. Dei vinha ficando por perto desde que saiu da concha, mas Blaise queria praticar um pouco mais antes da aula de combate, logo antes do almoço. Então às 9h30 Doreia, Tel e Daphne estavam indo para a cabana de Hagrid, enrolados nas roupas mais quentes e com um pacote de papel pardo de bife cru pedido da cozinha, debaixo do braço de Tel. Tel era incomumente falado sobre Testrals. Doreia descobriu que ele conseguia vê-los desde que seu tio morreu no último Natal e que ele gostava bastante de como elas eram. Suas palavras exatas foram, como poder e tristeza feitos corpo, o que era incrivelmente poético e sugeria que ele tinha profundidades que ele se esforçava para esconder de todos. Provavelmente uma das razões pelas quais ele não era o mais extrovertido ou aberto dos colegas de ano. Hagrid era alguém de quem Dora já tinha ouvido falar, mas com quem ainda não tinha interagido muito, mas apesar de ser obviamente cauteloso com Sonserinos, logo se acostumou com o assunto. Aconteceu que ele fora quem domesticou os Testrals e sabia muito sobre eles, inclusive onde poderiam encontrar o rebanho no momento. No entanto, ele estava ocupado tentando descobrir o que estava matando suas galinhas, então não podia acompanhá-las. Doreia suspeitava que a assassina de galinhas era uma possuída Ginny Weasley, mas não disse isso. Em vez disso, ela liderou o caminho para a floresta proibida atrás da cabana de Hagrid, desembrulhando os bifes ensanguentados enquanto fazia isso. Menos de 10 minutos depois, 5 cavalos esqueléticos de asas negras os cercavam, arrancando ansiosamente pedaços dos bifes e mordiscando as mangas levemente manchadas de sangue de Tel. Dee parecia fascinada, acariciando cautelosamente a pele escamada e lisa que não conseguia ver enquanto Doreia e Tel examinavam as criaturas o mais de perto que ousavam, Doreia com lápis e papel para poder desenhá-las. Eles realmente eram deslumbrantemente lindos, de um jeito um pouco macabro, pensou Doreia, ela realmente deveria pintar um como projeto de arte de fim de ano este ano. Um testral em uma paisagem invernal sob árvores esqueléticas ficaria tão deslumbrante em pintura quanto na vida real. No entanto, eventualmente ficaram sem bife e os testrals perderam o interesse em serem acariciados, vagando para as profundezas da floresta. Dee então percebeu que eles estavam fora há quase 2 horas e realmente precisavam voltar para o castelo, então Doreia começou a refazer seus passos pela vegetação gelada. Ainda estavam bem longe da beira das árvores quando Doreia ouviu um farfalhar e um clique vindo de cima deles e para um lado. Fazendo uma pausa, ela segurou sua varinha de olmo, caso precisasse lançar algo realmente desagradável, chamou a atenção dos amigos e olhou para cima. Aranhas gigantes. 4 deles, o menor do tamanho de um porco e o maior tão alto quanto um cavalo. Doreia só tinha lido sobre acromântulas, elas eram nativas de Bornéu, mas podia perceber que era isso que eram. Ela não fazia ideia do que estavam fazendo no centro da Escócia e não se importava, desde que a deixassem sozinha junto com seus amigos. Segurando a manga de Dee com uma mão, ela seguiu apressada, tomando cuidado para não perder o caminho na pressa. Tel ficou próximo ao lado esquerdo dela, a varinha segurada com força branca e o rosto pálido. Dee parecia parecida, mas havia uma lânguida em seus movimentos que indicava que ela estava pensando muito e se preparando para uma luta. As aranhas os seguiram, mais 2 aranhas do tamanho de um cachorro se juntando ao pequeno grupo enquanto eles corriam pelos galhos. Doreia pigarreou. Chegue mais perto e eu te amaldiçoo, disse ameaçadoramente, invocando a mentalidade que o avô descreveu como útil ao lançar magia violenta sem palavras. A maldição das explosões não era algo com que ela tivesse muita prática, mas tinha quase certeza de que poderia vaporizar pelo menos uma aranha com ela. Pequenos bruxos. A maior aranha sibilou, suas pinças clicando com raiva, mas não avançou mais enquanto os alunos do 2º ano fugiam da área o mais rápido que podiam sem sacrificar a segurança pela velocidade. Quando finalmente puderam ver a linha das árvores, finalmente começaram a correr, colocando uma boa distância entre eles e a floresta antes de pararem. Por que diabos existem acromântulas a menos de 1 milha de Hogwarts? Tel exigiu, com a voz bem aguda.
Como se mata a cromântula? Day perguntou firmemente, o rosto pálido e as mãos trêmulas enquanto ajeitava o cachecol. Eu ia usar a maldição explosiva, admitiu Doreia, mas o feitiço de recuo provavelmente teria servido para atrasá-los. Você conhece a maldição da explosão? Tel perguntou. Desculpa, pergunta idiota, me ensinar? Se você puder, Réia, concordou Day. De repente me sinto muito menos segura. Ok, que tal amanhã à tarde? Vou pedir aos elfos domésticos algumas frutas para praticarmos, ofereceu Doreia. Ela conseguia entender o ponto de vista deles. Aranhas gigantes devoradoras de homens vivendo lado a lado com uma escola? Ela ia mesmo escrever para casa sobre isso. Acromântulas foram uma das razões pelas quais a proibição da criação experimental foi criada e por que as penalidades eram tão severas. A espécie era obviamente criada por bruxos, capaz de falar e facilmente treinada enquanto jovem, apesar de gostar de comer pessoas quando já crescia. O fato de estarem indo perfeitamente bem na Escócia dizia que haviam sido projetados muito melhor do que havia sido documentado anteriormente, já que só haviam sido avistados no Sudeste Asiático e em partes tropicais da África até então. Doreia ficou impressionada a contragosto, embora não menos horrorizada. Obrigado, Réia, Tel disse sinceramente. Não me importo de te dever por isso, prefiro prevenir do que remediar. Vou tentar pensar em algo antes do Natal, disse Doreia. Deixar dívidas paradas e apodrecendo era simplesmente rude. Capítulo 27. De tensão e identidade. A folha de inscrição para ficar em Hogwarts durante o Natal apareceu na sala comunal da Sonserina no dia 10 de dezembro, levando Doreia a fazer outra incursão noturna no território da Grifinória para apagar o nome de Ginny Weasley da lista antes que McGonagall o tirasse novamente. Por algum motivo, os leões não mudavam suas senhas mais do que 1 ou 2 vezes por trimestre, então seu conhecimento ainda era válido. Arthur e Molly Weasley estavam no Egito visitando o filho mais velho, o que Doreia teria ficado mais enojada se soubessem que um dos filhos estava petrificado na ala hospitalar. De alguma forma, parecia que a notícia não tinha chegado. Que choque! Infelizmente, Doreia não ficou tão surpresa quanto poderia ter se surpreendido. Se a senhora Weasley soubesse da situação do filho, haveria uma infinidade de gritos apontados contra o diretor e todos os outros filhos dela teriam sido removidos de Hogwarts imediatamente. Por mais barulhenta, mal-educada e controladora que fosse, Molly Weasley amava muito seus filhos. Doreia não enviou uma carta porque precisava de Ginny onde pudesse vê-la, para facilitar o sequestro e o exorcismo. Ela já tinha um plano. Sua prima Trish já estava se preparando para preparar a poção da morte viva e tia Lucretia havia encomendado a poção Vigenvelde de um cervejeiro discreto. No entanto, o sequestro não poderia acontecer por mais 2 semanas. Então Doreia teve que se contentar em conseguir a ajuda dos amigos e prometer contar a George exatamente o que estava acontecendo quando estivessem prestes a embarcar no trem. Contar antes o faria sair correndo atrás da irmã, já que ele era um leão apesar de estar agindo como uma cobra naquele momento. A folha de inscrição para um clube de duelos para todos os anos no salão de entrada na semana seguinte parecia bem interessante, apesar de ser suspeitosamente silenciosa sobre quem daria a aula. Draco já havia se inscrito, assim como quase todo mundo na Sonserina. Com Lockhart sendo incompetente, qualquer prática de feitiços era uma boa ideia, então Doreia adicionou seu nome à lista. George não tinha, nem Rance nem Rick Avery, levando Doreia a suspeitar que os 2 garotos da Sonserina já tinham outra coisa em mente para distrair o leão deprimido entre eles. Rance não era espadachim, mas era absolutamente letal com um escudo de pipa em uma mão e sua varinha de cipreste na outra. O combate armado bruxo era diferente do combate trouxa, pois uma bruxa ou bruxo sempre segurava a varinha na mão dominante e a arma na outra, fazendo com que os desinformados parecessem que a maioria dos bruxos era canhota. Era daí, aliás, que vinha muito do preconceito trouxa contra os esquerdistas. Um mago empunhando varinha e lâmina pode causar muitos danos de maneiras inesperadas. Doreia era na verdade canhota, então segurava a espada na mão direita, embora pudesse empunhá-la com a esquerda em caso de necessidade. Acostumar-se a usar a mão secundária foi o motivo de ter demorado tanto para superar o básico, mas agora ela estava melhorando muito rápido. Blaise estava melhorando muito mais rápido que ela com a lâmina, já sendo praticamente ambidestro e com alguns anos de prática antes de começar em Hogwarts.
Ele ainda resmungava sobre manhãs cedo e exercícios. Espadas e escudos não eram as únicas armas ensinadas sob a supervisão do Barão Sangrento. Machados, maças, facas e chicotes também eram populares, sendo as facas as mais populares, pois eram facilmente ocultas dentro das roupas. As aulas de luta com faca aconteciam, na verdade, de forma não oficial nos dormitórios das meninas, com as mais velhas ensinando as das colegas de casa mais jovens que elas realmente gostavam e aprovavam. Doreia e Day estavam aprendendo o básico com Débora, que era melhor nisso que Dawn, apesar de parecer um pouco distraída na maior parte do tempo. O fato de Débora carregar regularmente uma misericórdia e nenhum dos professores ter notado ainda era, na verdade, assustador. Era uma lâmina de 12 polegadas projetada para espetar pessoas, pelo amor de Merlin. Como as pessoas não percebiam que estava escondido na manga dela? Um não notador não deixou você fazer isso. Quando chegaram às 8 horas e Dorei entrou no salão principal com seus amigos, ela inicialmente ficou satisfeita ao ver o professor Snap parado de lado. Sua chefe de casa era uma excelente duelista. Então Lockhart apareceu e ela gemeu alto. Eu devia ter imaginado. Por que eu concordei com isso? Ela reclamou, apertando a ponte do nariz em frustração. Zay deu um tapinha tranquilizador em seu ombro enquanto Day colocava uma mão suave em seu braço. Do outro lado de Day, Trey parecia um pouco atrapalhado. Vamos ficar mais perto do professor Snap, disse Daphne calmamente. Pelo menos assim podemos aprender algo. Doreia concordou com uma ideia tão sensata e os conduziu pela multidão enquanto Lockhart se passava papel de bobo no palco até iniciar um duelo formal com o mestre de poções. Ele não tem inteligência de coelho, disse Zay, levemente impressionado ao ver o idiota provocar o chefe de casa deles. Como ele ainda está vivo? Como Snap acabará de lançar Lockhart pelo quarto com o feitiço desarmador, Doreia realmente teve que se perguntar isso também. Embora, como isso gerava uma oportunidade de duelar entre eles, ela não se importava muito, mesmo tendo se encontrado enfrentando Hermione enquanto, de lado, Ron Weasley estava com Draco. Olhando nos olhos cor de avelã de sua espécie de protegida, Doreia sorriu de lado. Não vou me segurar, Hermione disse docemente, então mantenha a cabeça fria. O sorriso de Hermione foi um feroz mostrar os dentes que deixou a herdeira Black tão orgulhosa do progresso da outra garota. Ela ignorou Lockhart, que dizia para desarmarem e desarmarem apenas. O professor Snap estava perto o suficiente para contrabalançar qualquer contratempo infeliz e Hermione só havia duelado algumas vezes antes, então ela precisava praticar. Doreia desviou do feitiço desarmador, dançando para frente para lançar o feitiço de cócegas e depois para trás enquanto Hermione lançava o feitiço de recuo, abaixando-se sob o ataque e lançando o vínculo corporal completo. Rindo demais para desviar, Hermione ficou rígida como uma tábua e caiu. Então o professor Snap cancelou os feitiços de todos e Doreia realmente se preocupou em olhar ao redor em vez de apenas manter a atenção aberta caso feitiços mal direcionados. O salão principal estava uma bagunça, alunos desmaiados no chão, fumaça e poeira pairando no ar, alguns adolescentes mais velhos invertendo feitiços e xingamentos para um lado e o professor Snap mantendo o que parecia ser a maior parte da escola sob controle pela força de personalidade. Doreia ficou moderadamente impressionada, ela queria ser tão autoritária quando crescesse. Lockhart então decidiu que feitiços de proteção eram a ordem do dia e Snap se voluntariou para Weasley e Draco para o palco. Doreia tinha quase certeza de que tudo isso ia dar terrivelmente errado. O professor Snap desprezava o mais novo dos Weasley porque ele era um preguiçoso, tagarela, que nunca prestava atenção suficiente na aula. Draco, por outro lado, continuava animada e entusiasmada a rivalidade do pai Lucius contra Arthur Weasley, embora seu primo fosse pelo menos esperto o suficiente para não arrumar briga com os gêmeos ou com Gina. Doreia se movia enquanto todos se aproximavam do palco, ficando com os lufanos e cumprimentando Hannah, Justin, Ernie e Susan, enquanto Snap sussurrava algo no ouvido de Draco e Lockhart largava a varinha tentando mostrar um feitiço para Ron Weasley. Então Lockhart saiu do caminho e chamou. 1, 2, 3 e já! Serpensosia! Draco bradou. Doreia ficou tensa quando uma enorme cobra preta, uma mamba, explodiu da ponta de sua varinha e caiu pesadamente a menos de 2 metros de Rony, levantando a cabeça para atacar.
Houve gritos quando as pessoas próximas ao palco recuaram, deixando Doreia na nova linha de frente com o resto do grupo. Não se mexa, Weasley, disse o professor Snape preguiçosamente, claramente gostando de ver Ron ficar grisalho de terror. Eu vou me livrar disso. Permita-me. Lockhart disse grandiosamente, apontando a varinha para Mamba. Doreia teve um súbito pressentimento profundo. Retirada, ela sibilou, empurrando Susan e Dee para trás enquanto havia um estrondo alto e a cobra voava alto no ar, aterrissando com um forte tapa no chão de pedra a menos de 2 passos dos pés de Doreia. Claramente enfurecido e chiando furiosamente, ele deslizou em direção a Justin Finfletchley, boca aberta e presas pingando. Doreia ignorou o pânico ao redor e começou a cantarolar. Segundo os filhos dos Nagan, a música era um meio muito bom para a magia das cobras, muito melhor do que uma simples varinha. Dança e movimento eram ainda melhores, mas a música, embora menos precisa, tinha um efeito mais potente. A Rapsódia em Azul, de Gervin, talvez não fosse a melodia mais adequada para acalmar répteis furiosos, mas era o que lhe veio à mente. A mamba parou, virando-se para longe do texugo apavorado para olhar para ela. Doreia continuava a cantarolar, balançando enquanto deixava a melodia levá-la, mas tomando cuidado para lembrar que não havia ameaças ali e que Doreia protegeria a cobra se ela deixasse. Houve um breve e quase inaudível chiado de descontentamento e a mamba abaixou a cabeça e deslizou até o tornozelo, enrolando-se rapidamente pela perna e ao redor da cintura sob as vestes. Doreia continuou a cantarolar e ignorou o jeito como Justin e os outros texugos encaravam com admiração descarada, o nervosismo repentino de Draco e a expressão intensamente calculista do professor Snape. Ela tinha uma cobra de 2 metros enrolada em sua cintura e ela ainda não tinha decidido gostar dela. As mambas eram temidas como uma das cobras mais perigosas e venenosas da África. Doreia não fazia ideia de onde Draco tinha conjurado isso, mas definitivamente era uma cobra de verdade e não apenas uma construção mágica. Não conjurados, ela se corrigiu, já que aqueles não eram realmente reais e eventualmente desapareceram, mas foram invocados instantaneamente que contornaram as proteções da escola. Eu ficarei com você, pequena senhora, veio um sibilo abafado debaixo das vestes. Desde que você garanta que haja muitos ratos para comer. Doreia cantarolou um pequeno rir improvisado, achando claramente que tinha concordado com esses termos, mas parou. O salão agora estava em silêncio absoluto. Draco, ela disse claramente, se você usar esse feitiço de novo, vou contar ao seu pai o que realmente aconteceu naquela vez com os Knaros quando tínhamos 6 anos. Draco ficou pálido e engoliu em seco. Doreia sorriu, doce como cianeto. No entanto, realmente preciso agradecer pelo meu novo e lindo bichinho de estimação. Sempre quis um mamba preto, mas meu pai disse que eram perigosos demais. Os lábios do professor Snape se contraíram quando Lockhart desmaiou completamente e Ron Weasley gemeu, a pele do garoto ficando de um tom cinza doentio sob suas sardas. Fizz não estava nada feliz por ter seu território invadido por uma mamba fêmea snob, embora essa mamba deixasse bem claro que ela teria sido muito mais feliz sem pertencer a Doreia. Doreia decidiu chamá-la de Busy, que significa beijo, e passou uma hora inteira após o café da manhã tentando convencer a professora Sprout a deixar Busy caçar ratos nas estufas. Possivelmente porque Doreia havia resgatado recentemente um de seus texugos de uma morte quase certa, Sprout acabou concordando sob a condição de que um feitiço de rastreamento e um feitiço de proximidade fossem lançados na mamba e que ela mantivesse distância dos alunos. Busy concordou com tudo com desconfiança, desaparecendo nas profundezas quentes da estufa 4 sem olhar para trás assim que os feitiços foram lançados. Balançando a cabeça, a professora Sprout saiu apressada para se preparar para a aula. Doreia, por sua vez, foi para sua própria aula, estremecendo levemente quando a nevasca que explodiu durante a noite sacudiu as janelas e fez brisas geladas entrarem pelas fraquilhas. Ela estava atrasada para a história, mas não se importava muito, já que não era como se Beans fosse notar e, depois do Natal, ela esperava nunca mais ter que aguentar outra aula sendo repreendida por um fantasma. Na verdade, por que não pular a aula completamente? Animada por esse pensamento alegremente rebelde, Doreia se virou e seguiu de volta pelo caminho por onde tinha vindo, passando pela sala de aritmancia avançada e em direção à sala de transfiguração que havia passado ao subir das estufas. Tão faminto, por tanto tempo.
Doreia reagiu aos sibilos profundos e ressonantes antes que realmente se registrassem, jogando-se de lado, passando por uma armadura e entrando no nicho escondido atrás dela, olhos bem fechados. Tenha paciência, logo você poderá se alimentar, veio uma voz que certamente não pertencia a Ginny Weasley. Doreia lançou sua varinha de olmo para lançar um feitiço de obscurecimento que esconderia o calor do corpo, que as cobras podiam ver e vários feitiços reveladores dos quais dependiam. O som fluido das escamas sobre pedra ecoava ao seu redor, tomando todo o corredor enquanto o murmúrio dos retratos era silenciado e o som das salas parecia abafado. O som de deslizar parecia não ter fim, um contraponto incessante ao batimento acelerado de seu coração. Doreia ouviu vagamente vozes vagamente familiares, abruptamente interrompidas na direção para onde a cobra se dirigia, e rezou desesperadamente para que ninguém tivesse morrido. Não agora, quando estava quase no ponto de conseguir ajuda profissional e competente para Ginny e conseguiu evitar que sua casa fosse demonizada por causa da bagunça. Saindo cautelosamente de seu esconderijo, Doreia encarava o corredor do primeiro andar no fundo de um enorme corpo de escamas verdes que preenchia todo o corredor. Tirando sua capa da invisibilidade da bolsa, ela a jogou sobre si mesma e seguiu, silenciando seus pés como precaução adicional. No meio do corredor, ela quase tropeçou no corpo petrificado de Justin Finn Fletchley. Parecia que ele estava condenado a se ferir por cobra, apesar do resgate dela ontem, e de Sir Nicholas, que estava realmente estranho. Ela os ignorou, porém, precisava saber onde ficava a entrada da câmara e essa era sua melhor aposta. Cuidadosamente contornando uma esquina, ela parou e olhou, presa entre a percepção e a irritação. Seria naquele banheiro, não estaria? Aproximar-se cuidadosamente de Murta Gemosa e perguntar como ela morreu foi uma estratégia muito bem sucedida, embora Doreia realmente se perguntasse por que ninguém mais jamais tinha tentado isso antes. Ela estava bem ali, pelo amor de Deus. Admitidamente, Myrtle era uma adolescente miserável personificação de tudo que havia de errado com a Casa dos Corvos, mas ainda assim. Tendo localizado a câmara secreta e determinado como entrar nela, Doreia começou a se preparar para o sequestro planejado do menor dos Weasley. Tendo preparado seus cúmplices, levado seu baú para o segundo andar e finalmente informado George sobre quem exatamente era o responsável pelas petrificações, Doreia estudou o mapa que o irritado Weasley mais velho lhe havia entregue para localizar sua presa. Ela pretendia dizer a Ginny que George queria falar com ela, o que era verdade, e então levá-la até onde Zay, Dee, Tel, Hence e George esperavam com o baú. Ginny Weasley não parecia nada bem. A palidez pálida e a leve inquietação eram os sinais mais visíveis de sua condição, mas ela também havia perdido peso nos últimos meses. A posse de bola, especialmente a não relutante, não foi nada saudável para os anfitriões. Weasley! Doreia disse baixinho, para não chamar a atenção dos colegas de casa do alvo, que conversavam a poucos metros de distância. George quer falar com você. Os olhos de Ginny se arregalaram e brilharam em evidente alívio. Ela imediatamente se virou e seguiu Doreia por uma passagem transversal e descendo uma escada, pulando facilmente o degrau do esquema. Ele está bem? Perguntou a jovem ruiva, ofegante. Onde ele esteve? Ele está meio desligado desde que o Fred foi petrificado, disse Doreia suavemente, notando o nervosismo da garota mais nova ao ouvir a palavra petrificada. Então tenho mantido ele escondido e garantido que ele coma. Ele é bem contido e acho que estar perto dos amigos não ajudaria muito, já que ele continuaria procurando Fred quando ele não está por perto. Ginny desabou, mas acompanhou enquanto Doreia a conduzia pelo corredor leste no segundo andar, que estava totalmente vazio por não haver aulas hoje, já que quase todo mundo ia para casa no Natal. Draco não estava, mas isso era porque seus pais estavam tendo um Natal particular na Grécia. Lá dentro, disse Doreia, indicando a porta entreaberta da sala de aula deserta que escolhera para a emboscada, com a maior parte da atenção na mochila de Ginny com o diário dentro. Sua testa estava ardendo durante toda a descida das escadas, e embora esperasse que a distância permitisse que eles contivessem Ginny sem que Ridley aparecesse, não estava otimista. Ginny empurrou a porta, viu George, seu cabelo temporariamente ruivo encantado de novo, e sorriu feliz justamente quando Hence, Zé e Dee lançaram feitiços nela. A pequena ruiva desabou, sua bolsa voando pelo quarto e derramando conteúdo pelo chão.
Theo correu até ele com o frasco de poção da morte viva, olhos arregalados e bastante maravilhados enquanto se juntava a Doreia para se ajoelhar sobre a garota mais nova e despejar a poção goela abaixo. George e Hence então envolveram a menina de 11 anos em uma colcha emprestada, colocando-a no compartimento vazio do porta-malas e fechando a tampa. Doreia então se aproximou cautelosamente dos textos e papelaria espalhados no canto da sala, Dei ao lado dela usando luvas de couro de dragão e os meninos bem afastados, varinhas em punho. O diário preto e magro trouxa parecia tão inofensivo, mas sua proximidade fez seu pupilo dançar levemente sobre sua pele. Doreia não mexeu, em vez disso tirou da própria bolsa a maleta fortemente protegida que sua tia havia enviado e a segurou aberta. Agora Dei disse roucamente. Dei pegou o diário com as mãos enluvadas e rapidamente o colocou na caixa, suspirando aliviada quando Doreia fechou a tampa e as runas ali brilharam. Todos suspiraram aliviados, Doreia cuidadosamente guardando a caixa na bolsa. Certo, Hence, Jerry, vocês dois carreguem o baú até a delegacia enquanto Zé, Dei e eu pegamos o resto das malas atrás da estátua de Caractacus, o snob disse Doreia, sentindo-se um pouco tonta ao descer da adrenalina. Lembre-se que a Biz está dormindo no outro compartimento e que ela é a razão de eu estar levando meu baú para casa no meio do ano. A mamba preta provou ser a desculpa perfeita, pois assim Biz podia ser transportada com segurança para longe da escola para circular livremente pelos terrenos da mansão Black sem correr o risco de morder alguém. Não havia como alguém tentar impedi-la de fazer isso, por mais suspeito que o professor Snap, por exemplo, certamente fosse de suas ações recentes. Eles embarcaram no trem sem problemas e Doreia imediatamente se esparramou em um assento entre George e Zé, com o nariz em guerras das criaturas enquanto se preparava para os OWLS. Ela os colocaria depois de amanhã, então pretendia estar pronta para eles, sequestrado Weasley em seu baú ou não. As aparências precisavam ser preservadas, especialmente quando se envolvia em atividades menos legais por uma boa causa. Você não deve deixar que a natureza duvidosa de suas ações prejudique seu objetivo. Seu papai lhe explicou tudo isso quando ela era mais nova, embora tivesse apresentado em termos de pegadinhas e como realizá-las. Capítulo 28. De raiva e desânimo. Depois de fazer seus OWLS de História e Astronomia, estes últimos no final da noite, e 2 dias de descanso, Doreia finalmente foi informada sobre o que seu pai e tias tinham em mente para Horcrux que havia cravado seus ganchos em Ginevra Weasley. Nem preciso dizer que ela não gostou. Mas tia-avó Cassiopeia vai te matar. Sua tia-avó sorriu carinhosamente para ela, a pele enrugada enquanto mãos que não tremiam antes do último verão acariciavam seus cabelos. Querida, você foi como uma filha para mim todos esses anos, mas estou ficando velha. Mesmo que eu não faça isso, não vou aguentar o ano inteiro e prefiro ter alguma palavra a dizer sobre como vou do que passar dormindo enquanto você estiver fora na escola. Coloquei meus assuntos em ordem para poder libertá-lo dessa abominação e encontrar meu pai no além com a cabeça erguida. A senhora idosa suspirou, dando um tapinha no nariz de Doreia. Eu te amo, ganso bobo, e vou poupar você do horror de lidar com essas coisas enquanto eu puder. Mas você vai morrer. A tia-avó Cassiopeia a abraçou. Mas você terá um único Horcrux para encontrar e destruir, e este é o primeiro que ele fez. Somente a partir do início o Criador pode se reconstruir, os outros são apenas âncoras. Você disse que havia um basilisco em Hogwarts, não disse? O veneno deles destruirá o Horcrux, embora também destrua o objeto usado como jarro da alma. Não chore por mim, minha querida, pois vou me juntar à minha querida irmã, sua homônima, e ao meu repreensível Jean-Pierre que certamente estará me esperando. Também serei capaz de manter a cabeça erguida entre nossos antepassados, sabendo que criei a próxima Lady Black para trazer nova glória à família. Doreia chorou no ombro da tia-avó, agarrando-se firme enquanto tremia. A morte fazia parte da vida, ela sabia disso. Mas isso não tornava a perda de pessoas menos dolorosa, mesmo quando você e ele sabiam que era hora de partir. Silêncio agora. Querida, estou ansiosa para contar para sua mãe tudo o que você fez quando criança e descobrir quais exatamente de seus traços menos admiráveis vieram daquele Potter que seu pai afirma ser irmão, disse a tia-avó Cassiopeia, de forma objetiva, fazendo Doreia soluçar de choque. Afinal,
Ele é meu sobrinho e tenho a sensação de que minha irmãzinha o mimou horrivelmente. Doreia riu abafada, o coração apertado. Não me deixa, ela implorou sem esperança. A tia-avó Cassiopeia sorriu. Isso, Dorre querida, é uma pergunta tola, repreendeu gentilmente a única mãe que a menina de 12 anos realmente lembrava. Não posso evitar ir embora, afinal, sou mortal. Mas algum dia, no futuro distante, quando você tiver tido filhos e mimado seus netos até apodrecer, seu dia chegará e eu te verei então. Ao revoir então murmurou Doreia relutante, lentamente soltando os dedos das vestes da tia-avó Cassiopeia. Essa é minha boa menina, disse a senhora idosa orgulhosa. Agora vá e faça a sua parte para garantir que o covarde Ridley não possa andar na pele da neta da minha prima Cedrela. Doreia deu um último abraço na tia-avó e foi sentar-se no círculo secundário ao lado do diário de aparência inocente. Ginny estava inconsciente naquele segundo círculo e o trabalho de Doreia era usar sua proteção para purgar todo o vestígio do fragmento da alma dela. Tia Lucretia havia explicado muito sobre o fogo da alma para ela ontem, mas no fundo se resumia a vários tipos diferentes e que sua pupila era feita do tipo que fortalecia e curava. O fragmento da alma de Ridley, por estar incompleto, não conseguia suportar tocá-lo porque isso fazia sentir a agonia de seus ferimentos, mas para uma alma inteira e saudável, seu pupilo aceleraria a recuperação. Então Doreia se ajoelhou sobre o corpo da garota que, sem saber, havia colocado seu próprio irmão na ala hospitalar de Hogwarts e alcançou o poder que envolvia o seu como uma bolha de sabão, delicado, mas distinto. Fogo dourado envolvia suas mãos e ela impulsionava o poder para dentro da garota que jazia como se morta no chão frio de pedra. Ela queria que Ginny fosse purgada, curada, completa. Ginny era amada, era preciosa para sua família e Doreia não queria que eles sofressem a perda do filho mais novo. As chamas penetraram no corpo de Ginny, expulsando finos e gritantes fios de sombra que recuavam para o diário. Doreia não parou até que a pele de Ginny brilhasse como uma estrela, provando que não restava um vestígio da escuridão dentro dela. Então ela tirou as mãos, pegando o frasco da poção Vigenvelde e passando por lábios frios e sem resposta. Os pais da garota, especialmente sua mãe, certamente teriam argumentado o contrário, mas Doreia sabia que Ginny gostaria de ver seu algoz morrer, nem que fosse só para ter certeza de que nunca mais seria machucada por isso. A ruiva respirou fundo e piscou. Você abriu a câmara secreta, Ginny, disse Doreia de forma direta, fazendo a garota mais nova empalidecer. Bem, foi feito pelo seu corpo, mas a mente por trás disso está lá dentro, ela apontou para o diário. Ginny ofegou. Tom Marvolo Ridley, o falecido herdeiro da Sonserina, disse Doreia com sombria, fazendo Ginny estremecer. A ruiva então percebeu os outros adultos na sala e caiu em lágrimas. Doreia suspirou. George está ao lado, vamos. Ela arrastou a outra garota para fora do círculo. O fato de Ginevra Weasley ter conseguido realmente sair do círculo indicava que Doreia havia conseguido o que pretendia, o círculo havia sido desenhado ao redor dela e não era possível movê-la antes. Doreia conferiu, tia Lucretia insistiu, para provar que o círculo de proteção estava funcionando como deveria. Ginny ficou mais do que feliz em sair da sala ritual de pedra e se jogar nos braços do irmão, chorando amargamente, mas Doreia sentiu o coração apertar dolorosamente ao fechar a porta atrás de si. Se era isso que era ser nobre, então ela estava mais do que feliz em ser Sonserina, ela preferia ser covarde do que sofrer assim o tempo todo. Se era isso que os grifinórios desejavam, eles eram ou masoquistas ou uma espécie alienígena. Blaise sentou-se em um muro de jardim, enrolado em várias camadas de suéter, casaco e capa, observando seu melhor amigo abraçar um hipogrifo e chorar em suas penas. O hipogrifo respondia ao seu desconforto, chilreando e penteando seus cabelos enquanto esfregava a cabeça em suas costas. Perdoe-o, o hipogrifo esfregava a cabeça nas costas dela. Blaise havia sido apresentado a Boreas no verão e ainda não conseguia entender como o enorme predador mimava seu amigo. Rhea dizia que Boreas era um mole, o que, pelos padrões de hipogrifos, ele poderia muito bem ser, mas ainda assim era uma criatura mágica do tamanho de um cavalo de carroça, com garras afiadas e bico feroz. Ele estava ali porque ainda não era de manhã de Natal e o elfo doméstico de Rhea, Mepet, o acordara com desculpas uma hora atrás para avisar que a senhora Doreia estava acordada e se vestindo para sair.
Alguns dias atrás, ele pediu ao elfo para acordá-lo se Rhea acordasse cedo para que pudesse fazer companhia a ela, então a tranquilizou dizendo que não estava chateado por ser acordado às 5 da manhã, bem, não estava, não realmente, considerando, e vestiu o máximo de camadas que pôde antes de sair correndo atrás do amigo. O fato de Rhea mal ter respondido à sua invasão, nem revirado os olhos ou bufado dizendo que não precisava de babá, mostrou que ele fez a coisa certa. Até Blaise sentiu a perda da formidável Cassiopeia Black, que o zoou por fugir de suas festas de chá e o acolheu na casa de seu lorde no verão passado. Ele não conseguia imaginar como Rhea se sentia depois de ter perdido a mulher que a criou. Seu pai Lorde, Sirius Black, também estava de luto, mas Blaise não achava que ele sentia isso tão intensamente quanto Rhea. Rhea lhe contou bastante sobre sua infância e, até Rhea ter 4 anos, Cassiopeia Black foi sua única mãe, já que seu pai estava em Azkaban e tudo mais. Rhea amava profundamente e intensamente, apesar de não mostrar isso com frequência, e ficou completamente arrasada. Ela não culpava Weasleyette por isso, ainda não, mas Blaise sabia que ela devia estar pensando nisso. O fato de Rhea ter se mantido longe da jovem ruiva desde aquela noite horrível já contava sua própria história. Prevette provavelmente tinha a melhor ideia do estado mental de Rhea, já que seu irmão gêmeo ainda estava petrificado na ala hospitalar de Hogwarts, mas ele ficou ao lado da irmã e disse a Blaise para estar ao lado de Rhea, custasse o que custasse. O garoto mais velho confidenciou que Rhea estar ao seu lado e garantir que sempre houvesse alguém ao seu lado o ajudou imensamente na escola depois que seu irmão gêmeo foi incapacitado. Infelizmente, com a situação como estava, Blaise era a única pessoa capaz de se arrastar para fora da cama e seguir Rhea pelo lugar. Sua tia e tio ainda se recuperavam do esforço de lidar com o objeto amaldiçoado que possuía o menor dos Weasley, assim como seu pai, e Prevette estava ocupado cuidando da irmã. Blaise tinha a sensação de que, mesmo depois de 2 gêmeos Weasley por ali, as coisas não voltariam a ser como antes, já que muitos dos anos mais velhos tinham se apegado a Prevette. Era totalmente possível que a bondade impulsiva de Doreia e a lealdade familiar em comum ao cuidar de Jerry mudassem para sempre a dinâmica leão-cobra, o que era assustador. Ah, paciência! Os elfos domésticos o mantinham com chocolate quente. Até agora, ele conseguiu abraçar a amiga 3 vezes sem que ela o batesse. Rhea era como uma irmã para ele, uma irmãzinha irritantemente brilhante e incondicionalmente amorosa que precisava de cuidados e por quem ele mataria alegremente. Blaise não achava que algum dia se casaria, ver a mãe passar por maridos como vinho o deixava profundamente desconfiado de toda essa questão do casamento e do possível romance, mas ele estava ansioso para mimar os futuros filhos de sua Rhea. Eles seriam incríveis, ele tinha certeza. Esperava que Rhea estivesse pronta para voltar para dentro em breve, já que Blaise queria abrir seus presentes antes que o resto da Horda Black chegasse para o café da manhã de Natal. Teria sido mais fácil se Doreia estivesse brava, mas não. A raiva passou em poucos dias, assim como o choro. Agora ela estava apenas deprimida. Infelizmente, uma Doreia deprimida criou um quadro verdadeiramente sombrio de miséria e apagou todo o espírito natalino. Não que George fosse fazer algo a respeito, ele sabia melhor. Ele também não estava exatamente com vontade de se alegrar, apesar de a tia-avó Lulu ter conseguido algumas mandrágoras quase maduras e seu irmão gêmeo estar de pé dentro de um mês. No entanto, salvar sua irmãzinha de um diário amaldiçoado custou a Doreia sua própria tia-avó e George se sentiu terrivelmente culpado por tudo isso. Ginny também, aliás. Nem importa que, apesar de terem parte da culpa pela morte de Cassiopeia Black, o pai de Doreia insistiu que ficassem para o Natal. Depois alegou que não seria responsável mandar os 2 Weasley para a toca quando os pais não estivessem lá e que mandá-los de volta para Hogwarts seria insensível e atrairia atenção indesejada para a situação de Ginny. Blaise tratava Doreia como se George fosse sua irmãzinha, nunca a deixando sozinha a não ser que estivesse no banheiro e mesmo assim ameaçando invadir se ela ficasse lá mais de 20 minutos, garantindo que ela comesse e a abraçando sempre que possível. Embora no caso de Rhea Blaise tivesse que lidar com Fizz, o Boonlan, que também queria se aconchegar. George gostava da cobra, ela definitivamente tinha senso de humor, mas não queria ser mordido porque a esmagou acidentalmente enquanto abraçava alguém. Parte do motivo pelo qual Doreia lhe emprestou Fizz na escola era que,
com a cobra pendurada em seu pescoço, as pessoas dispostas a se aproximar a menos de 1 metro dele podiam ser contadas nos dedos de uma mão. O fato de incluírem Snap era perturbadora. Você acha que conhece um homem e aí ele vai te surpreender. George jamais teria imaginado que o taciturno morcego da masmorra tinha um carinho especial por Doreia, mas realmente tinha. Ele até concordou em abrigar um leão entre suas cobras porque foi Doreia quem pediu. Iggs confirmou que Doreia era totalmente o animal de estimação do mestre das poções, mas nenhum Sonserino jamais falou uma palavra sobre isso porque, fosse ou não o chefe de casa deles, Snap ainda era assustador e Doreia era assustadoramente brilhante em poções por si só, e um pouquinho sensível sobre suas habilidades. Difamar sua competência era uma boa forma de fazê-la desejar estar morta. Vendo o clã Black estendido, dos quais apenas 3 eram sangue puro e um deles era um aborto, George teve que admitir que, mesmo com o clima contido, ele tinha um bom pressentimento sobre o futuro. Admitidamente, boa parte dos primos de Doreia não carregava o sobrenome Black, mas Richard Otley e Desmond Voldemort ainda se consideravam Blacks e teriam mudado seus nomes se não vissem isso como desrespeito aos pais. Com o infame Sirius Black como chefe da família, os Black iam tomar o mundo mágico de assalto e, de fato, já estavam. Dora Tonks também estava ali e suas notícias sobre Lockhart foram recebidas com choque, descrença e indignação. George sabia que era um inútil, mas pensar que ele roubou as conquistas dos outros para se tornar famoso fazia seu sangue ferver. Assim que o Boxing Day passasse, Lord Black enviaria uma cópia das informações para Rita Skeeter e depois entregaria o restante pessoalmente para Madame Bones. Com um pouco de sorte, o loiro fraudante estaria preso no início do semestre e pronto. Para Doreia, os dias e semanas após a morte de sua tia-avó no solstício de inverno passaram em uma névoa de dor e indiferença. Ela acordava de manhã, fazia o que era exigido e se ocupava quando não tinha um lugar específico para ir, mas isso não importava tanto quanto antes. Ela só estava cumprindo o papel. A prisão de Lockhart e sua dramática queda em desgraça não a comoveram, assim como a recuperação de Fred. Seus resultados dos OWLS, doisos, não significavam nada, apesar de serem acompanhados por uma carta de Gringotts dizendo que agora ela tinha acesso total ao cofre do falecido tio Cygnus e a quaisquer relíquias dos cofres Potter. Aldrich Avery visitando e arrastando-a até o banco para escolher uma espada trouxe um breve momento de alívio, mas a novidade de empunhar uma lâmina viva logo se dissipou na dor surda do dia a dia. Depois que as aulas recomeçaram após o Natal, Dee e Zé ficaram mais próximas do que nunca, Trey voltando para eles agora que suas ilusões sobre Lockhart tinham sido completamente destruídas. Rance também ficou por perto, invadindo seu mundo monótono e frio algumas vezes por semana para arrastá-la para o laboratório de poções e retomar seus experimentos com Hermione e Padma. Às vezes, porém, Doreia só queria fugir, e era quando ela escapava pelos corredores das cobras e entrava na câmara secreta para falar com o basilisco. Basileia, Fis a chamou. Ela era magnífica de se ver, mas Sonserina não a criou para ser inteligente. Ela provavelmente era tão inteligente quanto Crabbe, o que ironicamente significava que ela era mais inteligente que Goyle. Doreia gostava de sentar nela e conversar, pois a rainha das cobras tinha uma visão encantadoramente simples da vida e era bastante reconfortante de se estar por perto. Deixar Baz morrer de fome nas entranhas de Hogwarts teria sido cruel, então Doreia encontrou e abriu as antigas passagens que levavam à floresta para que a imensa serpente pudesse sair e comer. Ela disse ao basilisco que precisava deixar os centauros, unicórnios e testralhos em paz, mas que poderia comer quantas acromântulas quisesse. Acontece que Baz considerava a cromântula um lanche deliciosamente saboroso e muito atraente, então ela ficou perfeitamente feliz em reduzir a colônia perto da escola até o nada, com a permissão da sua pequena senhora, é claro. Não houve nenhuma ação oficial contra a colônia completamente legal de acromântulas e não havia como Dumbledore não saber disso, mas a negligência do manipulador-diretor era uma forma de cumplicidade e incentivo. Tendo feito os OWLS, Doreia se recusou a continuar frequentando aulas de astronomia ou história, já que seus pus em ambas as matérias provavam que ela já sabia o conteúdo e não estava interessada em progredir para o nível de Newt. Em vez disso, ela dormia a noite toda ou assombrava sua sala de música favorita, despejando sua dor na música.
Antes do Natal, sua professora lhe ensinou um feitiço que permitia que uma pena transcrevesse sua música enquanto ela tocava. Ao longo das semanas e meses, ela acumulou pilhas de melodias e improvisações, nenhuma das quais ela jamais olhou. O professor Runcorn ficou encantado com seus esforços, embora notavelmente não tenha comentado sobre sua apática. Talvez fosse por respeito à sua perda, mas o homem era da Corvinal e não tinha muito tato, então talvez seu sofrimento não estivesse afetando negativamente seu desempenho. Sua oclumência certamente estava melhor do que jamais e ela estava se saindo admiravelmente em todas as disciplinas de varinha, apesar de não se importar muito. Ela conhecia os feitiços de feitiços e defesa, transfiguração era tediosa, embora às vezes desafiadora, e poções ela simplesmente trabalhava metodicamente. Talvez no terceiro ano ela conseguisse se importar, mas naquele momento nada realmente importava. A única vez que ela realmente saiu do seu estado de desânimo foi nas aulas de combate, mas isso foi porque Rick a pressionou brutalmente e exigiu que ela realmente desse o seu melhor agora que estava usando o aço vivo. Como ela tinha 2 matérias a menos na agenda, ele adicionou aulas extras de espada para evitar que ela se metesse em encrenca e agora esgotava 3 noites por semana, além das tardes de sábado. Doreia vivia para essas lições. Com varinha e lâmina nas mãos, podia viver o momento e suas habilidades de duelo cresceram a passos largos. Só em maio Doreia começou a se sentir humana novamente, a dor lancinante no peito onde a tia-avó Cassiopeia havia sido arrancada do seu entorpecimento e começando a se curar. Ninguém no mundo jamais foi tão próximo dela quanto a tia-avó Cassiopeia, nem mesmo seu pai, então Doreia sabia que nunca mais sofreria assim. Era um conforto frio. Capítulo 29. De paz e transitoriedade. O 13º ano de vida de Doreia foi abençoado, lindamente livre de crises, a menos que você considerasse seu breve pânico sobre o que vestir no primeiro encontro como uma crise. O verão antes de seu 13º aniversário foi passado visitando todas as propriedades do Spotter, já que já estava na hora de conhecê-las, já que era herdeira e tudo mais. E ela passou muito tempo com Remus revisando os livros para seus negócios e falando sobre por que ele investia em certas coisas e apoiava alguns empreendimentos em detrimento de outros. Foi muito interessante e útil, apesar de envolver bastante matemática. 10 dias antes do aniversário dela, Abraxas Malfoy morreu de varíola do dragão, o que fez com que a tia Cissa e Draco não comparecessem à sua festa. Doreia não conseguia se importar com a ausência deles, apesar de estar um pouco triste com a morte do falecido Lord Malfoy. Abraxas, ele insistiu que Doreia o chamasse pelo primeiro nome, era um dos cavalheiros mais frequentes da tia-avó Cassiopeia depois que papai foi libertado de Azkaban e a senhora mais velha começou a receber visitas. Ele sempre tratou Doreia como uma pessoa, e não como um bebê. Ele era absolutamente encantador, sempre sorrindo e lhe dava todo tipo de presente interessante ao longo dos anos. Ela sempre foi respeitosa com ele, porque Abraxas tinha um certo brilho nos olhos que dizia perigo, não importava o quanto ele parecesse gostar de mimá-la. Na leitura do testamento dele, 3 dias antes de ela completar 13 anos, ela descobriu que ele havia deixado para ela sua sequência de graninhas de corrida e muitas joias muito bonitas e caras, o que era tudo muito inapropriado. Não havia nada que alguém pudesse fazer, já que ele provavelmente não planejava morrer ainda e o presente teria sido moderadamente apropriado se ela tivesse sido ao menos 1 ano mais velha, apesar de as joias provavelmente terem ido para a nora de Abraxas, tia Cissa, ou ser mantidas em fideicomisso para a própria filha de Draco. No aniversário dela, descobriu que havia um presente dele, provavelmente escolhido e entregue antes que ele ficasse tão doente, que ela abriu em particular já que não havia como escrever uma carta de agradecimento para ele. Era uma variedade de livros sobre magia da alma atlante, ele fora aventureiro antes de se casar, um básico de alquimia e uma caixa de joias cheia de gemas brutas e pequenas barras de vários metais diferentes. Doreia ficou encantada com a perspectiva de um novo campo de estudo para investigar e imediatamente escondeu tudo em um dos esconderijos secretos de seu baú. Ela já tinha planos de construir um baú novo e melhor, mas estava muito apegada ao da tia-avó Isla e não queria trocar para cima ainda. O início do 3º ano em Hogwarts foi tranquilo, com Hermione finalmente ganhando um animal de estimação, um meio-cniase grande de aparência infeliz que ela chamou de bichento, e as irmãs mais novas de Daphne e Rick começando o 1º ano.
Ambos foram selecionados para Sonserina, onde seus irmãos mais velhos podiam vigiá-los, mas com Rick no ano de Nelt, Doreia era a pessoa a quem Arietta Avery recorria com seus problemas. Rick tinha agora 17 anos e era adulto, então, apesar de sua irmãzinha quase o adorar, ela não ia até ele com coisas como precisar de ajuda com os estudos. Ad Pussey de alguma forma havia sido nomeado monitor ao lado de Odile Witt, o que o manteve ocupado, já que o grupo de ano novo era 2 vezes maior que o anterior. Fazia sentido, na verdade, já que os novos alunos haviam sido concebidos no ano seguinte ao fim da Guerra de Voldemort, quando, pela primeira vez em mais de uma década, a sociedade bruxa britânica estava livre do medo e da violência. Astoria e Arietta tinham mais 17 colegas sonserinas em seu ano, o que era bastante impressionante. Hence achou hilário que Ad tivesse sido selecionado e o cutucaram em toda oportunidade durante todo setembro, quando a novidade já tinha passado um pouco e ele voltou a se concentrar nos estudos. Hence e Ad já eram do 5º ano e fariam seus NIEMS no verão. O fato de Doreia já ter tomado 2 dos seus e se saído tão bem irritou e tranquilizou o grupo de ano de Hence, pois isso os fazia parecer menos difíceis. Rosier pediu emprestado seus livros de história para estudar e Doreia os emprestou felizmente, especificando que não deveriam sair da masmorra da Sonserina, pois não queria que fossem confiscados. O fato de Rosier não ser o único aluno lendo as leituras não a surpreendeu nem um pouco. Binns e Bagshot eram uma combinação ruim para qualquer estudante realmente interessado em história. Doreia decidiu estudar aritmancia e runas antigas como disciplinas optativas, já que cuidado de criaturas mágicas só era útil se você pretendesse trabalhar nessa área e ela conhecesse a sociedade trouxa o suficiente para não precisar de estudos trouxas. Provavelmente faria o exame de qualquer forma, assim como seus primos, já que era uma adivinhação ao fácil que ela desprezava por princípio e se recusava a sequer contemplar, recusava-se a enganar sua mente fazendo-a acreditar que não tinha escolha. O livre-arbítrio era absoluto, então a profecia só aprendia se ela permitisse. A aritmancia era como matemática, mas não exatamente, e tinha várias propriedades adivinhatórias, mas Doreia ignorava essas em favor de como poderia ser usado em rituais, proteções, alquimia e criação de feitiços. Ela era mediana na aula e gostava. Runas era diferente, descobriu que seu autoestudo a colocou à frente do resto da turma por uma boa margem, então a professora Bablin a fez fazer a prova de fim de ano e depois ajustou seu horário para que pudesse frequentar a turma do 4º ano. Era ao mesmo tempo que a história do 3º ano, mas como Doreia não estava aceitando isso, não era problema. Hermione pareceu um pouco incomodada com isso, mas não tinha como evitar. Ser adiantada em um ano significava que Doreia estava cursando runas antigas com Gregory e Stephanie, o que era divertido, já que ela normalmente não via muito nenhum dos dois. Agora ela podia sentar na aula com eles e estudar na biblioteca. Curiosamente, a professora de defesa contra as artes das trevas deste ano não era outra senão seu primo Richard, que logo fez todas as alunos do ensino superior suspirarem e se mostrou um educador altamente competente. Suas aulas eram interessantes, eles realmente podiam praticar feitiços e as várias criaturas das trevas que ele levava para a sala ou mostrava imagens animavam bastante a sala. Ele até conseguiu permissão especial do Ministério após o Natal para trazer um dementador para a escola, devidamente escoltado por um auror, é claro, que ele seguiu com uma aula sobre o feitiço patrono. Quando chegaram as provas, seu primo já havia sido consagrado na mente de todos os alunos como o melhor professor de defesa de todos, então ouvir que ele tinha um contrato limitado de 1 ano e não voltaria era extremamente desanimador. Richard, no entanto, confidenciou a Doreia que o tio Iggy havia patrocinado seu ano de ensino para que ele pudesse investigar a maldição na posição de defesa sem levantar suspeitas. Acontece que havia uma maldição. Era uma maldição viva, muito poderosa lançada por Tom Riddle, que significava que, enquanto ele não estivesse tecnicamente totalmente morto, nenhum professor de defesa duraria mais de 1 ano, a menos que ele fosse o contratado para o trabalho. Isso pareceu para Doreia um desperdício incrivelmente mesquinho de magia que de outra forma era bastante impressionante. O 3º ano também foi o ano em que a puberdade aconteceu para Doreia. Ela havia crescido 2 centímetros ao longo de cada ano anterior, o que significava que no 1º de setembro tinha 1,65 m, mas depois de voltar a Hogwarts,
Seu corpo entrou em sobrecarga, fazendo seus ossos doer, seu apetite aumentar a proporções desconcertantemente pouco femininas, não que isso a impedisse de comer até se fartar, e, mais peculiarmente, ao desenvolvimento de curvas. Já era ruim o suficiente ter que trocar uniformes no ano novo por já ter 1,70 m de tamanho, mas também teve que comprar uma nova roupa íntima de suporte. Na Páscoa, já era muito óbvio, mesmo com o uniforme pouco favorável de Hogwarts, que ela realmente tinha seios. Felizmente, porém, ela não era a única. Millie Bulstrode tinha voltado das férias de verão com um decote muito generoso, a baixa estatura de Trey a deixava sucumbindo à puberdade de forma evidente e até Day precisava ajustar os uniformes na frente. Hermione estava se mostrando uma desenvolvedora tardia, embora seu temperamento estivesse certamente bem mais curto do que no ano passado. Dorothea só descobriu sobre o vira-tempo, o que a levou a exercer seu direito como patrona e dar a Hermione uma palestra horrivelmente detalhada sobre por que os vira-tempos eram restritos e o que o uso prolongado poderia fazer à sua mente magia. Hermione perdeu a paciência por ser mandada, momento em que Dorothea perdeu a compostura e demonstrou ao seu público completamente intimidado que, de fato, possuía o infame temperamento negro em abundância. O confronto terminou com Hermione caindo em lágrimas e tentando socar Dorothea no rosto. Rance pulou para a brecha e a desviou, mas a nascida trouxa, depois de se acalmar, devolveu o item e parou de frequentar estudos e adivinhação dos trouxas. Em uma expressão de gratidão pelo bom senso da amiga, Dorothea a ajudou a se matricular na aula de estudos antigos, pagando as aulas de Hermione no cofre que ela havia recebido de seu falecido tio Cygnus, por ironia. Isso dissipou completamente o ressentimento de Hermione e a amizade dele seguiu normalmente, um pouco distante, mas perfeitamente amigável. Não que Hermione soubesse que Dorothea pagava pelas aulas, mas ainda assim. O terceiro ano trouxe a vantagem de visitar Hogsmeade, que era divertida, pois era uma rara oportunidade de se afastar da escola por um tempo. A maioria dos alunos do sétimo ano nem se dava mais ao trabalho de ir, cansados dos poucos encantos que a pequena vila podia oferecer ou aproveitando o tempo para sair de Hogsmeade e visitar familiares e amigos às escondidas, se eles ou esses parentes pudessem aparatar, mas para Dorothea e seus amigos tudo ainda era novo e empolgante. A primeira viagem foi no Halloween, que Dorothea realmente gostou pela primeira vez, já que Tom Ridley claramente não conseguiu estragar seu dia. A segunda viagem foi uma semana antes do início das férias de Natal, permitindo que todos fizessem algumas compras de Natal. Infelizmente, foi nesse ponto que a tensão que vinha acumulando entre Fred e George Weasley desde fevereiro anterior finalmente explodiu, resultando em George se escondendo novamente na Sonserina por 5 dias e Fred alternando entre fúria traída e miséria absoluta. Felizmente, o gêmeo que era antes mais velho tirou a cabeça do traseiro antes do primeiro dia das festas, e quando Dorothea voltou no ano novo, tanto Fred quanto George pareciam muito mais felizes. O fato de Fred ter parado de brincar com poções e George ter começado a tocar flauta deixou toda a escola completamente confusa, até os professores se perguntando qual era a pegadinha. Claro que os Sonserinos do quinto ano estavam todos incrivelmente convencidos, pois já tinham previsto isso de longe. Eles gostavam bastante de Jerry Prevette. Fevereiro trouxe o dia dos namorados e o primeiro encontro de Dorothea. Parecia que Rance tinha notado a paixão dela e decidido retribuir. Em vez de levá-la para a casa da Madame Pede-Porcão em Hogsmeade, que era tão desprezível que a fazia querer vomitar, ele convenceu os elfos domésticos a fazer um piquenique e eles sentaram à beira do lago para comer. Dorothea teria ficado mais nervosa por estar bem na beira da floresta proibida se não soubesse que Baes havia reduzido a colônia de acromântulas até nada no último ano. Finalmente devorava as 2 aranhas anciãs e os ovos não chocados apenas na semana anterior. A floresta agora estava oficialmente livre de acromântulas, para a decepção do basilisco. Aparentemente, ela considerava as aranhas gigantes o lanche mais saboroso que existia. Suas palavras exatas foram, tão mais ou menos crocante. Admito que não ter comido uma refeição completa em mais de um século significava que Baes era um basilisco muito faminto, então a destruição completa da colônia era, em retrospecto, bastante previsível. Dorothea gostou muito de sua introdução ao namoro e ao romance, era como um sonho onde nada podia tocá-la. Infelizmente, porém, o brilho passou até o final do ano letivo, levando-os a decidir que era melhor continuarem amigos.
Dorei agora estava mais próxima de Hansi e várias garotas do seu ano zombavam dele sobre sua devoção a ela. Mas não era romântico, em retrospecto, nunca foi realmente assim. Hansi só queria que ela fosse valorizada e segura, o que explicava sua tendência de distrair pessoas que estavam bravas com ela por um motivo ou outro. Parte do que matou a primeira paixão de Doreia foi o advento da temporada de provas, já que seu foco renovado nos estudos a levou a perceber que seu afeto por Hansi era principalmente químico. Eles não compartilhavam os mesmos objetivos nem mesmo o mesmo código moral básico, então o relacionamento nunca teria funcionado de qualquer forma. Dorei honestamente admirava o garoto mais velho por sua dedicação em manter certo grau de cavalheirismo diante de suas próprias ambições, embora Hansi ainda não tivesse decidido exatamente o que queria fazer da vida. Como mestiço de meios modestos, Hansi precisaria de um emprego ao se formar, mas as únicas matérias que realmente lhe traziam prazer eram combate e arte. Ele gostava de runas, mas só como meio de encantar coisas. Doreia sugeriu brincando que ele fosse com joias ou algo assim, o que fez a amiga parecer muito atenciosa e mencionar que talvez ele pesquisasse sobre isso. Se ele reclamasse, Doreia certamente não reclamaria. Se ele fosse bom, talvez até o patrocinasse. Embora talvez nunca fosse tão bom quanto o de Fireborn, certamente não poderia fazer pior do que as peças absolutamente sem gosto de Madame Belinda. Suas férias de verão começaram com a notícia de que Peter Pettigrew finalmente havia morrido na prisão. Embora não fossem exatamente mais notícias, isso deixou tanto seu papai quanto Remus em mau humor pensativo por alguns dias, após os quais eles decidiram deixar de lado a tristeza em favor de uma guerra de pegadinhas em toda a mansão que logo envolveu os dois gêmeos Weasley. Em lados opostos, o tio-avô Septimus, o tio Yggitel, embora Dorei ainda não soubesse como ele conseguiu convencer o pai a deixá-lo longe da casa da família Nott por 3 semanas. Sua resposta ao caos foi pedir ajuda à tia Lucretia para proteger seus aposentos contra invasões, convidar Hermione para ir até lá e se dedicar ao manual de alquimia que Abraxas havia deixado para ela. Hermione ficou absolutamente encantada por poder investigar um assunto tão raro, especialmente quando ele compartilhava metade de suas raízes com a química trouxa. Infelizmente, Hermione não tinha imaginação nem instintos para realmente brilhar em alquimia, mas ainda assim se divertiu muito aprendendo os princípios básicos. Houve alguns momentos tensos por causa dos elfos domésticos, mas conversar com a agora muito frágil Tansy ajudou a nascida trouxa a acertar seus fatos, e felizmente, ela abandonou a possível cruzada para libertar os oprimidos antes que ela realmente começasse. Mais perturbador ainda, passar tanto tempo na mansão Black significava que Hermione descobriu sobre as aulas de esgrima de Doreia e tinha dito que uma das coisas que fazia com o pai durante o verão era atirar em tiro. Não só tiro ao alvo, mas tiro com pombos de argila. Toda a ideia de atirar em alvos em movimento fascinava Avery, que exigiu mais explicações e convenceu tanto Débora quanto Hermione a ajudá-lo a copiar o sistema para praticar feitiços. Doreia apenas assistiu, divertida, enquanto Débora de alguma forma conseguia uma armadilha de barro de verdade, instalava em um lado do final do Long Lawn e ajudava Hermione a montar um sistema de runas para dispará-la. Hermione provou ser uma atiradora de elite com a maldição redutor, fazendo Doreia se perguntar como ela se sairia com uma arma trouxa nas mãos. Demorou um pouco para Rick se adaptar ao sistema, mas ele rapidamente melhorou quando pegou o ritmo. A própria Doreia se mostrou surpreendentemente boa, embora ela achasse que isso estava ligado à sua percepção espacial impressionante e a todos aqueles anos perseguindo informantes com corujas de presságio. Eles simplesmente adoravam correr atrás daquelas coisas, apesar de a ideia deles de brincar ser tão rude que danificava as pequenas asas batendo além de um tempo para reparar. Débora não era nada boa nisso, mas parecia considerar um desafio e persistia. Rick então começou a aparecer na mansão todos os dias para ajudá-la, o que Dorei achou bem fofo. Ela esperava que seu antigo tutor de esgrima se organizasse e pedisse em casamento em breve. Ele já tinha se formado e Débora também tinha 17 anos, então não havia motivo para não fazer. Além disso, tanto o papai quanto o tio Jimmy Watley realmente gostavam do Rick, então não era como se fossem se opor à união. Seus primos tinham muito mais liberdade de escolha sobre quem se casavam do que muitas outras famílias, certamente eles tinham muito mais liberdade do que a própria Doreia.
O alívio de Doreia das maquinações de Tom Ridley e Albus Dumbledore durou além de seu 14º aniversário até a Copa do Mundo de quadribol, cujo pós-guerra fez perceber que, por mais que estivesse bem agora, os problemas da sociedade ainda estavam fermentando sob a superfície. Então ela descobriu sobre o iminente torneio tribruxo e decidiu que não havia como não ser uma armadilha. Ele havia sido desfeito devido às baixas que se acumulavam em primeiro lugar. Quem, como e por que eram irrelevantes, o fato era que as oportunidades de travessuras no próximo ano letivo seriam praticamente infinitas. Portanto, era inútil especular demais, mas seria uma boa ideia estar preparado. Muito preparado. Pelo menos ela finalmente descobriu como cancelar os feitiços de travamento da língua das cobras no planetário para que a professora sinistra pudesse ter suas aulas em um horário civilizado no próximo semestre. Os alunos ficariam gratos por não terem que ficar até tarde e enfrentar o topo da torre de astronomia nas profundezas geladas de um inverno escocês. Capítulo 30. De autoridade e respeito. Albus Dumbledore estava sentado em seu escritório, olhando pensativo para os pensamentos prateados que giravam suavemente no pequeno pensieve que lhe deram os alemães após derrotar Gellert. Não era uma daquelas elegantes e largas bacias de pedra que algumas das mais distintas famílias mágicas antigas possuíam como relíquias de antes da fundação de Hogwarts, mas era perfeitamente funcional, embora não maior que uma tigela de massa. Os Potter possuíam uma dessas antigas penseiras, que ele usou até que os duendes recolheram todas as relíquias do cofre Potter logo após o desastre de julgamento de Sirius Black. Tão zelosos os banqueiros estavam que Albus mal conseguiu recuperar os pensamentos antes de serem levados. O julgamento foi realmente onde as coisas começaram a dar errado para Albus. Ele tinha tanta certeza de que a profecia se referia a Rose Potter, embora sua redação inicialmente o levasse a acreditar que Neville Longbottom era o único candidato possível, mas não conseguiu encontrar nenhum vestígio da garota após a morte dos pais. Quando, no julgamento, Sirius de alguma forma conseguiu insistir sob Veritaserum que Rose Potter nunca existiu, o público se voltou contra Albus, com Melissa Bagnold liderando a investida numa tentativa de recuperar sua popularidade e se livrar de parte da culpa. Bartemius Crouch também foi jogado debaixo da carruagem, embora não tenha conseguido se recuperar tão bem quanto Albus. Os testamentos dos Potter haviam sido abertos e Albus esperava que isso forçasse aqueles que haviam levado a criança a se manifestarem, mas nenhum dos dois Will a mencionou. Em vez disso, exceto por alguns legados menores, os Potter deixaram tudo para Sirius Black, que estava injustamente preso, para ser mantido em fideicomisso para um dos primos distantes de James até que ela atingisse a maioridade. Esse primo também era Black, então Sirius ser regente fazia sentido, já que ele fora o melhor amigo de James e também havia sido reintegrado como herdeiro de Lord Arcturus Black. Embora, em retrospecto, fosse claro que Lord Black nunca deserdou Sirius, a julgar pela campanha do mais velho Black por um julgamento público quase desde a mesma semana da prisão do neto. Ficou claro que a chamada deserdação de Sirius era mais a mãe não querer nada com ele depois dos 15 anos do que um oficial proibido de entrar na família, com um adolescente correndo para os braços abertos de Charlus e Doreia Potter em vez de procurar parentes mais próximos e potencialmente simpáticos. Todos os Black mais velhos também saíram de seu isolamento para dificultar sua vida, especialmente Cassiopeia Black. A bruxa feroz e opinativa fora uma das queridinhas da Guerra de Grindelwald, particularmente querida pela resistência mágica francesa por seu incansável apoio à causa e disposição em destruir completamente todos que se interpusessem em seu caminho. Enquanto os alemães agradeceram a Albus por sua participação na derrota de Gellert, os franceses o rejeitaram em favor dos poucos bruxos e bruxas sobreviventes que travaram uma guerra de guerrilha contra seu exército desde o momento em que invadiu suas fronteiras. A maioria dos sobreviventes era descaradamente sombria, assim como Madame Black, e havia desprezado Albus abertamente por se esconder em uma escola até as últimas semanas da guerra. Todo aquele desprezo e desconfiança foram reacendidos após o julgamento, e Albus foi forçado a gastar muitos de seus favores políticos acumulados para continuar como chefe dos feiticeiros do Wizengamot Supremo Mugwump da Confederação Internacional dos Bruxos. Albus então dedicou os 6 anos seguintes a estudar a profecia e a procurar a ainda desaparecida Rose Potter, pois não acreditava na história contada pelos Black.
Ele não acreditava que Sirius os tivesse traído, a descoberta e a confissão voluntária de Peter Pettigrew deixavam claro que não, mas Albus acreditava que o herdeiro Black havia escondido a filha de seu melhor amigo e irmão de sangue, provavelmente no exterior. Os Potter tinham propriedades e conexões na Nova Zelândia, África Central e Canadá, então eram esses os lugares que Albus procurava sempre que Hogwarts não estava em sessão. Ele não encontrou nada. Então, no ano em que Rose Potter, de quem ele quase desistira por não estar listada no livro de Hogwarts, deveria ter entrado em seu primeiro ano, Albus viu Doreia Black. Nomeada em homenagem à mãe de James, com cabelos cacheados e pretos e olhos tão verdes quanto os de Lily Potter sempre foram, a segura garota de 11 anos foi selecionada para a Sonserina. A investigação indicou que Doreia Rosamund Black Potter era filha de Sirius e prima distante mencionada nos testamentos, mas Albus acreditava no contrário. Essa tinha que ser a Rose Potter desaparecida. Sirius claramente mudou seu nome e a criou como sua filha, então a profecia ainda estava em andamento. Infelizmente, porém, ele não tinha provas. A garota não estava tocada por qualquer cicatriz visível ou poder que indicasse que Voldemort realmente havia marcado como seu igual a jovem e, se ele afirmasse que o herdeiro Black era a garota que sobreviveu, seria denunciado como o louco. Os Black deixaram muito claro que a morte de Voldemort fora obra de Lily Potter e que os Inomináveis estavam realmente progredindo na área de proteção contra os imperdoáveis, o que indicava que algo estava realmente correto. No entanto, Albus não viu evidências de uma proteção destruída ou dissipada naquele berçário, o que só seria possível se ela ainda estivesse intacta e tivesse sido removida completamente, provavelmente com a criança que protegia. Era claro que a marca do Lorde das Trevas fosse puramente metafórica, mas Albus estava determinado a garantir a queda de Voldemort e a única maneira de isso era através de Rose Potter. No entanto, ele não tinha autoridade sobre Doreia Black, o que significava que precisava adquirir um pouco antes que a Casa Black destruísse toda a Grã-Bretanha bruxa sem perceber. Mas ainda assim, as coisas deram errado para ele. Quirinus morreu antes do Natal, assustado por um bicho-papão, e o espírito possuidor que se agarrava a ele fugiu antes que Albus pudesse identificá-lo. Pior ainda, a pedra que Nicolas Flamel lhe deu quando terminou sua maestria em transfiguração também havia sumido. Não era uma verdadeira pedra filosofal, mas seu antigo mestre lhe dissera que ela possuía propriedades especiais que ele poderia ativar assim que tivesse coragem e convicção em seus objetivos para usá-la. Agora essa oportunidade estava perdida para sempre e ele não fazia ideia de quem a havia roubado. O fato de o negócio com o Troll ter virado manchete durante as férias de Natal foi mais um golpe para sua reputação, e a descoberta do Cerberus levou à perda do cargo de chefe feiticeiro para Tiberius Ogden. Depois, houve a breve reabertura da Câmara dos Segredos no ano seguinte, que também terminou até o Natal. O fato de uma criatura desconhecida ter vagado pela escola há alguns meses não foi notícia, felizmente, mas o fato de ele não ter feito o esforço de importar mandrágoras da Nova Zelândia para reviver os alunos petrificados no Ano Novo, o que quase foi pior. Lucretia Prevete doou mandrágoras maduras para a escola no início de janeiro, levando Albus a acreditar que ele havia sido vítima de outro esquema dos Black. Embora, como o único herdeiro restante da Sonserina era Tom Ridley, como eles conseguiram orquestrar as coisas de forma tão controlada? Albus acabou decidindo que a câmara não havia sido aberta e que algum Black havia contratado uma górgona para fazer o trabalho. Os negros eram inimigos bastante inventivos e a última abertura da Câmara não foi exatamente discreta. No entanto, o ano passado foi maravilhosamente tranquilo, permitindo que ele sugerisse a Cornelius a ideia de uma competição escolar internacional para mostrar a habilidade dos bruxos britânicos. Ludo Bagman, junto com o novo chefe do Departamento de Cooperação Mágica Internacional, decidiu pelo torneio tribruxo, exatamente como Albus acreditava que fariam. Tantos bruxos estrangeiros entrando em Hogwarts atrairiam a atenção de Voldemort, trazendo de volta à escola e para o contato com Doreia Black. Albus sabia que Voldemort acreditava firmemente na profecia e tinha certeza de que o espectro sabia exatamente quem havia sido parte de sua derrota, então ele simplesmente precisava ver se Tom tinha como alvo pessoalmente a herdeira Black para provar sua teoria. Ele não tinha dúvidas de que Doreia Black sobreviveria, afinal, ela era profetizada como igual a Tom e o pouco que ele viu do adolescente sugeria que ela era a sucessora de Cassiopeia Black em todos os aspectos que importavam. Sem dúvida,
ela já estava aprendendo magia das trevas, o que o entristecia, pois certamente não era um poder que o Lorde das Trevas desconhecia e não faria nenhum favor à sua sanidade a longo prazo. Remus não tinha certeza de como Padfoe conseguiu ter uma filha tão calma, organizada, diligente e dedicada à educação quanto Doreia, mas suspeitava que parte disso era por ela também ser filha de Lily e o resto era culpa da Madame Cassie. Como era assim, a filha do melhor amigo já tinha 2 OWLS, faria o Runial no verão e estava quase no fim do currículo obrigatório de feitiços, apesar de ter apenas 14 anos. Sua transfiguração era facilmente nível Nelt e Sirius havia se oferecido para ensiná-la na transformação animaga durante o verão, mas Doreia recusou porque, segundo seu livro grego de transfiguração, a transformação moderna em animago prendia uma pessoa a uma única forma, e Doreia pretendia redescobrir a arte da autotransformação demonstrada pelos deuses do mito grego. Zeus, Hera e os demais haviam sido na verdade magos, não deuses, então Remus achava que Doreia tinha boas chances de sucesso. Claro que as matérias escolares não eram as únicas áreas em que Doreia estava muito à frente dos colegas. Ela era uma mestra de oclumência, uma vidente, falava fluentemente 7 idiomas e conseguia ler outros 2, sem contar as runas. Ela também era muito bem informada sobre magia da alma e, só neste último verão, começou a aprender alquimia. Ela também havia sido recentemente considerada suficientemente competente com a lâmina para não precisar mais de aulas, o que era realmente impressionante. Considerando tudo, Remus realmente se perguntava como Lily teria se saído se ela tivesse acesso a uma biblioteca familiar de sangue puro não expurgada como Doreia. Era um pensamento humilde. No entanto, com sua afilhada meio que uma Sonserina altamente competente, Remus começava a sentir que Doreia estava indo para um curso de colisão com a sombria realidade da política bruxa. Afinal, ela estava a menos de 3 anos da maioridade, quando completasse 17, seria Lady Potter com todo o poder e influência que isso implicava. Somado ao seu evidente poder mágico e à genuína paixão por tornar o mundo um lugar melhor para seus amigos e família, a lobisomem tinha uma estranha sensação de que a brilhante e brilhante Doreia poderia se ver concorrendo à ministra da magia um dia, num futuro não muito distante. Ele não sabia se tal ocorrência o deixaria feliz ou o convenceria a pedir permissão para se mudar para o Canadá, mas certamente seria interessante. Remus sorriu de lado, a veia interior de travessura que garantia que ele não fosse menos maroader que James ou Sirius, apesar de ter sido prefeito na escola, se manifestando. O governo mágico era corrupto, apodrecendo no lugar como uma árvore moribunda. Como lobisomem, ele foi horrivelmente discriminado e a única razão de ter um emprego era que Sirius não confiava em mais ninguém para administrar o dinheiro de James. Quando Doreia atingisse a maioridade, ele seria relegado para uma posição de gerente, embora pretendesse pedir demissão depois que ela aprendesse direito básico para não se sentir obrigada a mantê-lo. Afinal, ele havia recebido uma quantia absurdamente grande para garantir que as propriedades dos Potter fossem bem cuidadas na última década, e investimentos astutos só haviam acrescentado mais ouro ao seu cofre. Se ele se aposentar amanhã, poderá viver modestamente e confortavelmente pelo resto da vida sem nunca mexer um dedo, não que ele seja tão preguiçoso assim. Como sua posição exigia apenas que trabalhasse 2 semanas a cada 4, ele passou sua semana livre, a 4ª semana foi dedicada a se preparar e se recuperar da lua cheia, fazendo pesquisas independentes sobre licantropia, criaturas mágicas e maldições pré-medievais. Ele acumulou bastante material e elaborou algumas teorias, mas o que era realmente empolgante era que quase conseguiu decifrar a verdadeira natureza da maldição da licantropia, com uma ajudinha de alguns outros lobisomens, claro. Parecia muito promissor, embora tivesse quase certeza de que se transformaria em lobo pelo resto da vida, tinha esperança de que as partes da maldição que o transformavam em uma bola irracional de raiva e o levavam a desejar carne humana pudessem ser neutralizadas. A poção de acônito combatia esses impulsos, mas era um supressor e não uma solução adequada a longo prazo, pois era essencialmente um veneno. Era muito mais saudável para um lobisomem passar pela transformação impulsionada pela lua em uma área aberta, porém segura, apesar da tendência de licantropia à automutilação caso não fossem encontradas vítimas convenientes. Neutralizar esse desejo e a raiva sem sentido limitaria seriamente a propagação da licantropia, já que a maioria dos lobisomens era vítima de acidentes e não de malícia deliberada como o próprio Remus era.
Sirius já havia expressado a opinião de que matar Greyback por si só reduziria drasticamente a propagação da licantropia, o que Remus sabia ser verdade. No entanto, Remus não concordou com o murmúrio vingativo do melhor amigo sobre ter uma pele de lobisomem como pendurado, por mais tentadora que a ideia fosse. Recentemente, ele compartilhou sua pesquisa com Sirius, que havia corajosamente vasculhado os Grimórios Black em busca de pistas. Ainda estava passando pelos Grimórios. Na verdade, a linhagem Black era antiga, a família nobre estabelecida remontava à França no século VIII, enquanto se dizia que sua herança remontava ainda mais longe, até a Grécia Antiga. Não havia negros gregos há quase 2000 anos, claro, mas a família guardava tudo e havia pilhas e pilhas de registros antigos e pergaminhos em línguas antigas nas dúzias de vantagens do Gringotes e salas de documentos escondidas em várias casas familiares estabelecidas. Remus tinha quase certeza de que a informação estava ali, em algum lugar. Mas encontrá-lo levaria tempo. Pelo menos isso dava a almofadinhas algo para fazer além de gerenciar as finanças da família, trocar cartas com os gêmeos Weasley e se preocupar com a filha. Dorei afundou em seu assento no compartimento do trem que Daphne havia guardado para o grupo, a cabeça apoiada no ombro de Zé e completamente absorta no grande volume que era uma transcrição de uma coleção grega antiga de pergaminhos sobre tipos de magia da alma e como eles correspondiam às personalidades e forças das pessoas. Foi uma obra verdadeiramente fascinante e inesperadamente científica, repleta de relatos de testemunhas oculares e histórias pessoais. O projeto de Doreia para o ano era aprender a usar fogo da alma ou, como também era chamado, chama de Will, entre expandir seu conhecimento em magia ritual e alquimia. Rituais a interessavam porque muitos deles podiam ser adaptados para serem alimentados por fogo da alma em vez de magia, ou pelo menos assim parecia pela leitura nas entrelinhas. Certamente, em alguns casos, os efeitos de certos rituais não eram proporcionais à quantidade de magia gasta para colocá-los em movimento, mesmo levando em conta os movimentos astrais. Se ela conseguisse determinar corretamente quais rituais acessavam o fogo da alma de uma pessoa e como, talvez pudesse adaptar qualquer ritual de sua escolha para funcionar totalmente com ele, tornando possível que fossem usados mais facilmente por abortos e até trouxas. O fogo da alma era uma qualidade inerente a todos os seres humanos, afinal, mesmo que a grande maioria não pudesse canalizá-lo mais do que não conseguia a magia. Seus amigos também estavam interessados, principalmente porque os melhores focos de fogo da alma eram pedras preciosas em vez de varinhas, o que faria dela uma excelente habilidade de reserva caso fosse desarmada ou em um local onde a magia convencional atraísse atenção indesejada. Os livros que Abraxas lhe dera eram absolutamente fascinantes e lhe deram uma base sólida para construir seu conhecimento, livros que até agora eram lidos por Zé à sua direita e Dei em frente. Mione estava lendo os livros de direito que havia pegado emprestados da biblioteca Black, tendo decidido que, já que eram as leis e costumes da sociedade bruxa britânica que impediam suas ambições, então ela precisava conhecer seu inimigo. A garota nascida trouxa estava muito mais motivada desde a puberdade e seu temperamento ficou um pouco assustador. Zé mencionou, em italiano para que Hermione não o matasse por sua audácia, que um namorado poderia acalmá-la um pouco. Trey estava lendo um manual de poções. Ela tinha decidido que queria ser curandeira quando se formasse. Theo estava com o nariz em um livro velho e surrado sem título óbvio na encadernação descascada em Millie Bulstrode, que havia se suavizado um pouco desde que sua figura se desenvolveu, brincava de estalo explosivo com Padma e Luna. No momento, Luna estava ganhando. Os compartimentos do expresso de Hogwarts pareciam grandes o suficiente apenas para 6, pois era o número de assentos que tinham, mas empurrar os apoios de braço significava que 8 podiam ser acomodados confortavelmente, desde que nenhum dos 8 fosse particularmente grande. Como Zé era alta em vez de larga e Millie era a única membro do grupo que se qualificava estritamente como grande, todos estavam perfeitamente à vontade. Luna e Trey eram ambos pequenos mesmo, então, embora fossem bem justos, não eram desconfortáveis. Se mais pessoas quisessem sentar no compartimento com eles, os feitiços de redimensionamento da carruagem entrariam em ação, ampliando o espaço interno para que cada pessoa tivesse seu próprio assento. O bagageiro superior também se estendia, o que era prático, pois o espaço para bagagem seria limitado. Considerando quão baixo foi o número de alunos em Hogwarts nas últimas décadas devido à guerra, a maioria das pessoas não fazia ideia de que o expresso era encantado dessa forma, pois não era necessário usá-los.
No entanto, agora que a frequência estava aumentando novamente, era provável que as pessoas começassem a notá-los mais. Os monitores sabiam delas, pois se encontraram no trem e caber 24 alunos em um único compartimento seria impossível sem os feitiços de expansão, mas ninguém mais sabia. Doreia só sabia porque os viu em ação. Moros estava empoleirado na beirada do bagageiro, pronto para atacar caso algum tolo desavisado entrasse pela porta. O bichento de Mione estava encolhido no colo da garota e ronronando descontroladamente, e Fizz estava enrolado no pescoço de Doreia, cochilando inquieto e sonhando com ratos. Fizz agora tinha quase 2,5 metros de comprimento e não parecia prestes a parar de crescer tão cedo, o que Doreia suspeitava ser devido ao tempo que ele passava na presença de um falante de cobra. Pelo que ela conseguiu descobrir, os ofidioglotas afetavam cobras por terem uma afinidade mágica com elas. Isso significava que ela podia se comunicar com Fizz, mas também que seus feitiços afetariam serpentes e criaturas semelhantes a serpentes de forma mais forte. Também sugeria que cobras tinham mais probabilidade de absorver naturalmente a magia de baixo nível que ela irradiava, o que as afetava ao aumentar sua inteligência, aumentar seu tamanho e prolongar sua vida longa. Basiliscos provavelmente eram o ápice das próprias investigações de Erpo, o imbécil, nessa área, mas Doreia estava mais interessada em fênixes. Fênixes eram uma contradição fascinante, elas eclodiam de ovos férteis de Ashinder, que eram incrivelmente raros, já que a maioria dos fogos mágicos nunca produzia mais de um Ashinder. Os Ashinders eram hermafroditas, mas não conseguiam se autofertilizar, então a maioria dos seus ovos era estéreis. No entanto, se ovos férteis de Ashinder fossem deixados em paz, o fogo que surgia ao redor deles queimaria por 28 dias e noites antes de morrer, momento em que um ou talvez 2 ovos eclodiriam em filhotes de fênix. A raridade das fênixes indicava o quão improvável era que tal coisa acontecesse. Doreia duvidava que existissem mais de 400 aves em todo o mundo. Como as fênixes não podiam se reproduzir, sem dúvida ligado à sua incapacidade de morrer e ao quão menos raros seriam se fossem capazes, isso indicava que apenas 400 ovos de Ashinder haviam chocado desde o primeiro fogo mágico. Considerando que a maioria das chamas eternas sagradas havia sido sabotada durante o período medieval, poucos incêndios eram grandes e intensos o suficiente para produzir mais de um Ashinder ao mesmo tempo hoje em dia. E a maioria dos bruxos congelava qualquer ovo que encontrava, não querendo que suas casas fossem queimadas ao redor. Ovos de Ashinder eram um ingrediente importante na maioria das poções do amor, assim como em várias poções de cura. Doreia suspeitava que, se as pessoas percebessem que os ovos de Ashinder eram de fênix, mais pessoas estariam inclinadas a tentar chocá-los. Isso poderia ser muito prejudicial se alguém tão entusiasticamente ingênuo quanto a Grit tentasse, já que limitar a propagação de fogo mágico intenso era uma habilidade muito difícil e tornava a incubação de ovos de Ashinder tão perigosa quanto criar dragões no centro de Londres. Virando uma página, Doreia se deixou envolver novamente pelo espectro do fogo da alma descrito e pelos temperamentos associados a eles. Se você gostou da história, deixa um like, seu comentário e se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações.